Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o programa TVI News. Para você que nos acompanha pela assinatura da TVC, pelo canal 36.2, seja muito bem-vindo. E para você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, não perca essa oportunidade de mandar perguntas aqui para os entrevistados. E pode falar qualquer coisa, até quando os entrevistados também não estiverem aqui, que a gente vai colocar o seu nome lá, manda um abraço pra gente que está aqui na bancada, para Toné que está aqui também. Então, interaja com a gente. Siga também a gente nas redes sociais. Se tiver alguma denúncia, qualquer assunto também, você pode mandar aí no WhatsApp pra gente. Muito bom dia, Tom. Hoje o programa está bastante recheado, não é isso, Tom? É exatamente, muito bom dia. Você que está nos acompanhando aí, você que está sempre com a gente, né? E nosso programa está recheado. Então vamos bater um papo com o Roberto José, com o Cleidson Conrado, ele que é um atleta paralímpico. Vamos ter nosso correspondente diretamente de Vitória da Conquista, de Salvador. E também a nossa querida Toné. Inclusive, bom dia, Toné. Bom dia, Everton. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos. E hoje, como é que está o programa? O PQP hoje sai? Hoje sai. Hoje tem umas coisas interessantes. Não, vocês que estão aí nos acompanhando, não perde por esperar. E agora vamos falar aqui com ele, que é geográfico? Não. Geógrafo, perdão. Ele que é muito inteligente, fala sobre todos os assuntos, na verdade. Qualquer assunto que a gente jogar na mesa, ele fala. Roberto José, bom dia. O que você traz pra gente? Bom dia, Caroline. Bom dia, Everton. Bom dia, minha amiga Toné. A satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, presencial, né? Fora do link, né? Que às vezes o link dá problema de... É verdade. Aquele delayzinho, às vezes dá problema no link. Mas aqui presencialmente é sempre melhor, né? Com certeza. Com certeza. E hoje para a gente debater dois temas importantes, que inicialmente é a questão da proposta do governo federal de redução do ICMS, que é, para quem não sabe, é um imposto estadual, que é sobre circulação de mercadorias, bens e serviços. O governo federal está tramitando uma lei que já foi aprovada. E o outro assunto que é muito importante, foi lançado ontem no gabinete do prefeito Augusto Castro, a Operação Sossego, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, quais são as repercussões disso, né? Tem uma relação direta com a questão da criminalidade, né? Com as teorias que a gente apresenta aí, que está aí na bibliografia e que as grandes cidades utilizam. Então, esses comentários são de suma importância, trazer para a população de Itabuna. O próprio Ministério Público, na figura do promotor do Ministério do Meio Ambiente, melhor dizendo, que é o Rafael Piton, elogiou a iniciativa. Muito provavelmente outras cidades podem copiar, né? E são assuntos diversos. Sobre o ICMS, né? Como eu falei, o ICMS é um imposto estadual. Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje tem uma alíquota de 34%. O estado da Bahia, a alíquota é de 28%. Mas o ICMS é sim um imposto estadual, mas ele tem repercussões no município. Nos municípios, 25% de tudo que é arrecadado pelo ICMS vai para os municípios, que é distribuído de forma proporcional. Mais um quarto disso é distribuído para o município arrecadador. Sim. Imagine então, Everton e Caroline, minha amiga Toné, que você vai abrir mão dessa fonte de arrecadação para os municípios. E a gente tem ouvido, né, tem visto nas falas de Bolsonaro, do Jair Messias, que a gente precisa mais Brasil e menos Brasília. Essa fala traduz que nós precisamos mais município. Então, assim, é preciso um novo pacto federativo. Porque as pessoas não moram no Estado. O Estado é uma figura fictícia. A União é uma figura fictícia. Mas o município existe, está aqui. As pessoas moram no município. Imagine que eu, de uma canetada só, resolvo reduzir a alíquota do ICMS. É óbvio que os impostos no Brasil, eles são praticamente draconianos, né? A gente precisa de um novo pacto federativo. Nós precisamos, sim, de uma reforma fiscal. Mas por que não sai a reforma fiscal como deveria, Caroline? Porque as reformas, Toné, quando saem, são reformas contra o trabalhador. A reforma da Previdência saiu numa facilidade de assustar. Existe uma lei, existe uma previsão fiscal na nossa Constituição que fala sobre imposto sobre grandes fortunas. Até hoje não saiu. Sim. Por que não sai? Porque vai lidar diretamente com o bolso dos ricos.
Mas essa reforma, essa lei complementar que já foi aprovada na Câmara e que vai para a Casa Revisora, que é o Senado, ela depõe contra os municípios, né? Os municípios vão quebrar, os estados também, então é preciso repensar isso. Os municípios não aceitam bem isso. A proposta da União é que o ICMS de todo o Brasil, ele passa a incidir de 17% a 18%, e no caso do ICMS para combustíveis, especificamente, Toné, para o diesel e o gás de cozinha, ele possa zerar, e aí a União faria o repasse. Mas imagine que, primeiro ele vai ter uma queda, no caso, por exemplo, a Bahia, que é 28% de ICMS. Ô, Roberto, desculpa interromper aí, mas não pode igualar não, né? Para ter a mesma alíquota ser igual a todos. Na verdade, a proposta do governo federal é que todos os estados tenham essa alíquota única, de 17% a 18% em todo o Brasil, e que não seja diferenciado. É óbvio que a gente tem situações diferentes em cada estado. O estado de São Paulo tem uma condição. Exatamente. O estado da Bahia é outro. Você vai para o Piauí, é outro estado. Então, o Brasil, nós temos vários Brasis dentro desse mesmo Brasil. Então, não dá, Toné, para você igualar numa canetada só. Eu preciso ver as especificidades de cada estado. Volto a dizer, é óbvio que nós precisamos de uma reforma fiscal. Mas ninguém faz. Não se tem interesse em fazer, porque vai lidar diretamente com o bolso dos ricos. Mas uma reforma fiscal, ela não pode depor contra a nação, né? E nesse caso o ICMS, os especialistas e principalmente os municípios não veem isso com bons olhos, porque vai perder receita. No caso, volto a dizer, o ICMS, 25% vai para os municípios do que o Estado arrecada. Mais um quarto disso vai para o município arrecadador. É óbvio que os municípios maiores arrecadam mais porque ele circula mais mercadoria ali. Mas se você deixa de ter essa fonte, ou se você reduz, no caso da Bahia, quase em 50%. A Bahia é 28% hoje, reduziria para 18% ou 17% na canetada só. Então isso aí com certeza vai quebrar o Estado. Isso não é bem-vindo pelos estados, porém isso já passou na Câmara Federal e vai agora para a Casa Revisora. Existe sim perspectiva de passar, mas a Casa Revisora são poucos senadores, né? Cada estado tem 3 representantes. E são estados, é uma casa que normalmente está muito mais ligada aos governadores do que ao próprio presidente. Então deve ter embate por aí. A Bahia, inclusive, é um dos estados que tem esse imposto mais alto, principalmente sobre a questão da gasolina e do gás, dos combustíveis e do gás. Não é isso? O gás de cozinha, que ali o pessoal utiliza. Inclusive, as pessoas normalmente reclamam muito e sempre trazem gráfico de outros estados. Por que aqui na Bahia é tão alto assim e em outro estado consegue ser um valor mais ameno? A Bahia não é um dos mais altos, como se fala por aí, né? O mais baixo é São Paulo, que cobra 25%, a Bahia cobra 28%. Então a diferença de São Paulo, que é o mais baixo, para a Bahia é de 3%. O estado que cobra, eu estou aqui com a figura, eu até tinha encaminhado, mas essa figura ela não tem a formatação para a TV. O estado que cobra mais, Toné, é o Rio de Janeiro, que cobra 34% de ICMS. Aí depois Minas Gerais, seguido do Piauí, Maranhão, Goiás. A Bahia é um dos estados que cobra menos. E por cobra que a 28%. gente, aqui na Bahia, a gente tem refinaria, não tem? E por que esses estados têm refinaria? Não poderia ser mais baixo, a gasolina, o combustível ser mais baixo? Excelente sua pergunta. O nosso preço de combustível, ele agora segue uma nova política. Desde o governo Michel Temer e agora no governo Bolsonaro, isso foi acentuado. O que é que acontece? Hoje nós temos o chamado PPI, Preço de Paridade Internacional do Combustível, e segue o preço do dólar e o preço do barril do tipo Brent, que é o barril referência, que é o barril inglês, que é para aquele óleo mais leve, que é o óleo produzido no hemisfério norte, ok? Então, hoje nós temos o barril do petróleo, ele passou da casa dos $120 o barril. E o dólar também aumentou. Então, como o preço é de paridade internacional, toda vez que o barril aumenta e que o dólar aumenta, o preço interno aqui vai aumentar. Mas qual é a minha crítica e de alguns economistas? É que o nosso custo, Toné, ele é um custo nacional. Ele é um custo local, porque 97% de todo o petróleo que eu refino, que aqui dentro é usado, ele é nacional. A mão de obra é nacional. Não vem inglês aqui tirar petróleo do nosso pré-sal, do nosso continente. O custo é local. As empresas pagam local. Os impostos, inclusive os impostos patronais, são impostos
nacionais, pago com dólar. Então é inadmissível que a gente cobre isso a um preço internacionalizado, só para favorecer esses grandes especuladores dessas grandes empresas. Porque o lucro acaba indo para ele. Então, assim, o que é que, na prática, o que é que o governo está fazendo? Bom, eu vou tirar mais dinheiro do meu caixa da União, porque a proposta de Bolsonaro é, passando essa lei, eu vou ter uma alíquota linear de 17% a 18% em todo o Brasil, ou seja, diversos estados, como vocês viram aqui, vão perder metade da sua arrecadação com o ICMS, que é o principal imposto estadual. E aí, a segunda proposta do governo é zerar a alíquota, porque ele já zerou o IPI, PIS e COFINS. IPI não, o PIS, COFINS e a CID sobre combustível. E aí ele quer zerar o ICMS e aí faria um aporte para esse 17% ou 18%, não para o que perdeu anteriormente. Então a gente vai ter uma perca de caixa. Mas esse lucro, uma perda de caixa, esse lucro está indo para onde? Vai ficar com os grandes investidores, com essas refinarias. A Bahia tem uma refinaria que o nome dela antigamente era Landulfo Alves. E agora ela se tornou Acelen, que é a primeira refinaria vendida, né? A primeira hoje privada, que está em funcionamento. Tem outras 3 em processo de venda. E vendeu a grupo internacional, foi, Roberto? Vendeu para um grupo de investidores internacionais. Internacional. O que é que acontece? Essa refinaria, ela cobra, Toné, 27% a mais no seu combustível do que as outras refinarias. Então, áreas estratégicas de governo, ele precisa ter um controle maior do Estado. Eu não digo que o Estado tem que ter controle de tudo, absolutamente. Mas áreas estratégicas, e aí a gente tem referência nos Estados Unidos, a gente tem referência na própria Inglaterra, na Alemanha, que áreas estratégicas, o Estado tem que estar presente, tem que não ditar normas, mas tem que estar presente regulando essa atividade. Por isso que existem agências. E assim, é óbvio que nós somos a favor da implantação de mais refinarias e que existam mais refinarias privadas. Mas não o pouco que a gente tem, passar para a iniciativa privada para já cobrar um preço muito mais alto dentro de uma linha de mercado. Por exemplo, os Estados Unidos têm um subsídio sobre combustível, porque boa parte do combustível é retirado do solo, né? Do subsolo, da geologia americana. E aí ele tem uma proposta de subsídio interessante. O Brasil não deveria ser diferente, né? Foi até o governo Dilma, nós tínhamos uma proposta. Aí alguém pode dizer, mas a Petrobras quebrou. Não por conta disso. Sim, a gente teve situações de corrupção dentro da Petrobras, houve apuração. A gente tem a situação aí da Lava Jato, que ocorreram equívocos do ponto de vista processual. A gente sabe que no direito penal segue princípios. Um dos princípios é o juiz natural. Moro não era o juiz natural e por conta disso foi um dos grandes erros da Lava Jato. Todos os processos caíram. Mas a Petrobras não quebrou por conta disso, né? Não quebrou por conta da política de preço interno. Quebrou por conta e não quebrou, porque ela hoje é uma das empresas que mais são mais valorizadas suas ações, né? Então é preciso rever isso. A gente vê esse pacote como um grande pacote eleitoreiro, não vai resolver o problema, você só transfere o problema e o país continua na mesma coisa, né? Só para dar um aceno ao eleitor que está sofrendo. E aí a gente vê nas pesquisas, né? As pesquisas indicam isso, né? Que as pessoas não veem isso com bons olhos. A questão econômica é decisiva na hora do voto. Sim. Porque o cidadão está em casa, viu que o gás saiu nos últimos 5 anos de R$20 para 120, né? Que o combustível nos últimos 5 anos saltou de 2,70 e hoje está chegando a R$10 o litro da gasolina. Isso impacta na receita do povo. Você ia comprar um frango, ele custava antes R$2 e pouco, o quilo hoje está R$6. Então, as pessoas vão sentindo isso e a capacidade de consumo das pessoas vai caindo, e ela vai começar a se endividar, deixa de pagar uma conta, porque o salário continua exatamente o mesmo, né? Não chegou nem a fazer uma reposição da inflação. Por exemplo, os servidores no âmbito estadual e federal, eles tiveram perdas extremas, né? Do ponto de vista da reposição daquilo. O servidor estadual, e aqui eu cito um exemplo que eu acompanho, o servidor da Polícia Civil, a perda foi de cerca de 45% nos últimos 7 anos. Roberto, explica um pouquinho para a gente. Por que o imposto estadual ele é maior que o imposto federal? O imposto federal está aí cerca de mais de 15%, o que dá aí 0,93%
93 centavos, não é isso? E o imposto estadual está de 28, que dá 1,63 centavos. É isso, na verdade, essa situação dos impostos, como eles giram, e qual o percentual, as alíquotas, né? A gente chama alíquota dos impostos, isso está definido na Constituição. E a Constituição definiu que o Estado ele pode regular a sua alíquota. Ele vai de um percentual a X. Por exemplo, o próprio ICMS, você tem o estado que menos cobra é o estado de São Paulo, cobra 25%, mas o Rio de Janeiro cobra 34%, quase 10 pontos a mais. Então há uma regulação, o estado, toda vez que o estado tem um problema, por exemplo, de caixa, o que é que ele vai fazer? São duas coisas, ou reduz seu custeio, ou aumenta a sua arrecadação. Via de regra, como o cobertor é curto, ele não reduz custeio, ele quer aumentar a arrecadação. Isso, de fato, isso é um vício da gestão pública, que é um vício que, por exemplo, é uma situação não duradoura, é uma situação não sustentável, melhor dizendo. Em algum momento a corda vai quebrar, porque você começa a cobrar mais e mais impostos, e isso trava a economia cresce menos, porque os investimentos começam a ter um chamado puxa de freio de mão, né? As pessoas que queriam investir, as grandes empresas começam a ver essa situação. Por exemplo, essa discordância do governo federal com o STF, que é o guardião da Constituição, em todos os países, por exemplo, os Estados Unidos tem muito embate com a sua Suprema Corte, não é diferente no Brasil, mas o embate dessa natureza, depondo conta, por exemplo, as urnas, da parte do chefe do Estado, que foi eleito pelas urnas eletrônicas, que durante 28 anos foi deputado federal, eleito boa parte desse tempo pelas urnas eletrônicas. Quando ele coloca esse modelo, que é uma referência internacional de eleição, em xeque, isso também afugenta os investidores. Em razão disso, o dólar aumenta porque ele fica mais valorizado e o real desvaloriza. Começa a entrar menos dinheiro, menos dólar no Brasil. Sim. Isso é ruim para o investidor. O investidor não se sente seguro em investir. E tudo isso mexe com o sistema macroeconômico, isso vai reverberar aqui na microeconomia. Um cidadão que tem uma banca de acarajé, porque ele vai comprar o feijão vai ficar mais caro, porque ele precisa do gás para cozinhar seu acarajé. Isso vai inflacionar o nosso acarajé de cada dia. E como a gente sabe, Tonel, o baiano tem azeite de dendê na veia, né? E literalmente tem, porque quando você consome, acaba indo mesmo. Então, a economia ela é muito importante para o cidadão ali votar, né? Quem vota, devota. E quem devota, espera daquele que você votou. E quando a economia vai ruim, vai mal, com certeza o executivo, o cara que está no poder, ele tende a perder a eleição. Então, essa é uma perspectiva, as análises eleitorais demonstram isso. Essa eleição ela está polarizada ao extremo, Sim. Tende inclusive a ser definida no primeiro turno, porque a terceira via se enfraquece. E a terceira via, o voto de terceira via, Toné, é interessante que ele é um voto que migra. Se ele perceber que o adversário A ou B pode ganhar, ele acaba migrando e enfraquece muito mais a terceira via. Ele se torna aquele voto útil, né? Para decidir. Denominado voto útil que decide. Mas e a terceira via acabou, Roberto. Tá boa? Acabou. Acabou, é isso mesmo. Acabou, não tem. A terceira via foi uma viagem, viajou na maionese. Exatamente, viajou na maionese. Você tem o Sérgio Moro, que se desmoralizou no percurso desses processos todos. Sim. Se esperava muito dele, mas ele acabou sendo desmascarado. E perde força dos dois lados, né? Perde força, esse voto Lula migra. com Bolsonaro. O Ciro Gomes, ele é um cara muito inteligente do ponto de vista do quociente intelectual, mas do ponto de vista do quociente emocional. A inteligência dele é zero. Tem gente que diz que ele é um jumento batizado da coice mesmo. Ele é muito agressivo. O Ciro, ele faz Agressivo. oposição a si mesmo. Ele não Pronto, precisa o de melhor ninguém opositor bater. de Ciro é o Ciro, né? E aí Freud explica, né? O ego e o superego. Ele não consegue controlar, né? De repente, sob um momento de forte emoção, o superego vai lá para cima e o ego vai lá para baixo. É verdade. E aí é complicado. Então, esse é um cenário que a gente vê, está desenhado para o Brasil, né? E se não fosse ele mesmo, seria... se ele mesmo não tentasse se autodestruir, seria talvez aí uma boa opção de tentar mesclar entre a esquerda e a direita, né? Não ficar essa luta.
Porque no Brasil, foi o que eu estava falando ontem aqui, infelizmente as pessoas votam por bandeira, não votam por proposta, pelo candidato. Eles não procuram entender quem é o candidato, qual é a história do candidato, se ele já foi envolvido já em crimes, em coisas que... Porque assim, uma vez que você já está na política e já tem um nome sujo na política, né, vamos colocar um exemplo, como municipal ou estadual, se você for para a esfera federal, provavelmente a probabilidade de você também fazer, entrar em corrupções e essas coisas vai ser muito grande. Então vamos pegar pessoas que, pelo menos ainda, vamos dizer assim, né? Porque a maioria das pessoas costuma falar, entrou na política, é certo. Eu não acredito assim. Talvez eu sou ingênua, não sei, mas eu não acredito assim. Eu acredito na esperança. Vou tentar sempre colocar alguém lá pensando que vai dar certo, pensando no bem-estar da população brasileira e do Brasil como um todo. E, como eu falei, o Ciro, né, ele tenta se destruir o tempo todo. A própria as falas dele, ele faz propaganda, na verdade, para Lula e para Bolsonaro. Ele que acaba colocando os dois lá em cima com os argumentos dele. Inclusive ontem, desculpa, Roberto, ele deu uma declaração falando que se o Lula ganhasse no primeiro turno, no outro dia o Brasil ia explodir de guerra dentro daqui. Então, é ele que tenta levar essa linha aí no meio, uma alternativa. Ele acaba que essa fala já puxa voto pro Bolsonaro, né? No caso. E tem outra questão, você falou há pouco sobre a questão de taxar grandes fortunas, é uma coisa que ele levanta e agora o Lula também começa a defender, tá começando a falar sobre isso. O Bolsonaro que eu ainda não vi falando sobre taxar as grandes fortunas, mas os dois já estão, o Ciro sempre falou e o Lula tá começando a falar sobre isso também. Super importante isso, né? Primeiro que a gente, como o Caroline falou, a gente vê quase que as pessoas votam por camisa, né? Sim. Agora, eu como bom leitor de Bobbio, essa coisa de direita e esquerda para mim não existe mais, né? Você tem grupos se organizados, e que tem determinada linha liberal, não liberal de economia. Eu sou keynesiano. John Maynard Keynes, para mim, é um grande economista que é chamado para resolver o problema. Social-democracia, né? Quando o problema acontece. E a gente vê a associação disso, uma política mais liberal, uma política menos liberal. E a gente precisa associar o que Smith falou sobre economia, a mão invisível, ela resolve tudo. Não, é óbvio que não, o Estado tem que estar presente. Então a gente precisa ter elementos de Karl Marx, do Capital, a gente precisa ter elementos do que fala Keynes sobre economia. Mas a questão política, e o Ciro fala sobre taxar grandes fortunas, é muito importante. Qualquer país sério, Toné, do mundo, taxa grandes fortunas. Mas isso é um filme já repetitivo, Roberto. Já vi falar disso desde que eu comecei a votar. Taxar as grandes fortunas, os cacaicultores que ganham muito, os grandes produtores. Cadê? Nunca vi. E por que não taxa? Não funciona isso. Porque é um discurso antigo e repetitivo. O rico legisla para o próprio rico. Sim. E quem está... O sistema eleitoral não permite, Toné, que um político idealista que não tem dinheiro para rodar a máquina e, às vezes, para cometer crimes eleitorais, como compra de voto e etc., não tem possibilidade de chegar lá. Eu sou a favor do financiamento público, porque a gente não tem maturidade para o financiamento privado, mas não da forma como está e não na quantidade que está. Da forma como está, o dinheiro, o recurso chega e o cacique, dono do partido... É o fundo partidário que você está falando aí. O fundo partidário e o fundo eleitoral. Ele decide para quem ir, quando na verdade deveria ter uma regulamentação equitativa de distribuição disso. Eu tenho quantos candidatos? 10, 20, 30? Distribua-se qualitativamente e equitativamente, né? Vendo o tamanho de cada um. Agora, hoje, na prática, Toné, esse dinheiro vem e o cacique decide como ele quer gastar. E aí a gente não vê a democracia avançando no Brasil. No dia a dia da eleição, a gente percebe as coisas como acontecem aí no dia a dia, né? Na boca de urna, nas cidades, na periferia, como é que o voto é decidido. E o que a gente, Toné, tem de representação em Brasília é o que nós temos aqui embaixo de sociedade, né? Uma sociedade que a educação é negada, uma sociedade, Toné, que não se fala em cultura enquanto instrumento de libertação, né? De transformação social. E aí a gente vive também o tempo inteiro na caverna, as pessoas votando iludidamente, né? Como se fosse uma Matrix, né? Vivendo uma realidade virtualizada e provocada por todo esse sistema
corrupto que a gente vive no Brasil. Aí tem que agradecer que se for o ex-presidiário ganhar, a partir de janeiro a gasolina vai para R$4. Ó, mas Isso já é uma coisa, né? Eu vou falar aqui um negócio. Quando a gasolina, o combustível sai da refinaria, é um preço. Aí passa para a distribuidora, já sobe. Quando chega no destino, aí vai para o posto. Chega no posto já é outro preço. Quando chega no destino final, que é o consumidor, o usuário, aí o preço já dobra. Agora, enquanto isso, os acionistas da Petrobras não fazem nada, é só que ganha dinheiro. Você é a favor ou contra a privatização? Veja bem, eu acho que as empresas, o Estado, ele tem que atuar naquilo que lhe é obrigação. Agora, áreas estratégicas, por exemplo, refinarias, nós precisamos de mais refinarias. E se o Estado, a União, melhor dizendo, ela pode investir, ter refinarias para controlar preços, né? Por exemplo, para ter essa parte que eu falei no início, um preço nacionalizado, porque o custo é nacional, é preciso ter e abrir as portas, inclusive com subsídios fiscais, para que outras refinarias aqui se instalem, mas dentro dessa regra. Porque o petróleo que a gente... O petróleo é nosso. O petróleo é nosso, está aqui debaixo da terra. A gente não compra petróleo de outros lugares para refinar aqui, não. 97% é nosso petróleo refinado aqui dentro. Nós exportamos esse petróleo mais grosso, que é o chamado petróleo continental. O petróleo do pressão, o petróleo mais leve, ele é muito comparado com o petróleo do tipo Brent, que é produzido do hemisfério norte. E a gente só importa, Toné, cerca de 4% a 3% em óleo combustível e em querosene. Então, o nosso custo, ele é nacional. Então, é preciso privatizar algumas áreas, mas em outras a gente precisa da atuação forte do Estado. Só para citar um exemplo, existe uma grande empresa de distribuição de energia nos Estados Unidos. E não se tinha um controle, como hoje tem, das contas, o Estado mais presente nesse setor, que é estratégico, é energia. E a Enro faliu e quase levou a colapso a economia americana. Por falta disso, de uma presença mais forte do Estado, né? Em 2008, nós tivemos a crise do subprime, né? Aqueles empréstimos a pessoas que tinham nome sujo, né? E era empréstimo em cima de empréstimo, ou não necessariamente nome sujo. Pessoas que não tinham condições fiscais de pagar uma dívida em cima da outra. E aí criou-se toda aquela bolha, os bancos emprestando por conta de emprestar para subprime. O juro é maior e naquela coisa do juros em cima de juros, né? Do lucro sobre o lucro. E aí o que é que houve? Quebrou todo o sistema financeiro americano. E aí chamou quem? Keynes para resolver o problema, né? Foi no governo de Barack Obama. Ele montou toda uma nova estratégia para trazer de volta a saúde financeira desses bancos, que são os grandes financiadores da economia americana. Então, eu acho, né? É um posicionamento meu como keynesiano, de que o Estado tem que estar presente nessas áreas estratégicas. O Estado precisa tomar conta daquilo que lhe é obrigação, melhor dizendo, saúde, educação e segurança pública, infraestrutura, né? Os direitos básicos, né? E estar presente nessas áreas. A energia é algo básico, né? Energia, você não move uma nação sem energia. Na verdade, o pessoal diz, nós temos crise da água. Sim, até é verdade, mas a crise maior é de energia. Porque se você tiver energia suficiente, você dessaliniza toda a água do oceano. E isso é energia, né? E a gente precisa ter energia como bem estratégico. Vai investir em quê? Em novas... nessa ampliação da energia eólica, que ela é o novo... E energia solar. E energia solar, bom, ela é muito menos impactante. E aí o governo tem que entrar com os subsídios, porque tem dinheiro para isso. Buscar investimento externo, dar como garantia. E tudo isso alimenta toda uma saúde financeira da nação. Isso faz crescer, porque quem gasta, Toné, nas cidades pequenas é o pobre. Quando o dinheiro do INSS chega, né? Quando o dinheiro dessas políticas públicas compensatórias chegam. Mas é preciso emancipar esse povo que está recebendo essa política pública que acontece. E aquilo que eu digo, né? O Bolsa Família, que agora tem outro nome, né? Bolsa Brasil, né? Auxílio Brasil. Bolsa Brasil. O Auxílio Brasil, se acabar hoje, vai ser uma desgraça para o Brasil. Mas se ele não acabar daqui a 10, 20 anos, será uma desgraça. Mas esse negócio, assistencialismo não é bom. Esse assistencialismo não é bom para ninguém. Não. Dê emprego ao povo. É isso, Tom. Não é bom o assistencialismo. Se eu acabar hoje, será uma desgraça. Mas se eu não acabar daqui a 20 anos, também será, porque eu preciso emancipar. Quais são as políticas emancipatórias? Qualificação profissional,
a própria educação, né? E a geração de emprego e renda. É preciso estabelecer isso, trazer as expectativas, por exemplo, do MEI, que é o microempreendedor individual. O que dá emprego não é só indústria. Isso existe uma falácia que a indústria vai gerar X mil empregos. Não é bem verdade. Mas o empreendedorismo ele tem muito mais facilidade de capilarizar em todo o estado, toda a cidade. E você tem linhas de financiamento para empreendedorismo. Desde a mulher que vai vender o acarajé, ao produtor de artesanato, sabe? Ao cantor. Isso movimenta a economia. E aí, quando você cria uma área, por exemplo, de comida gourmet, você movimenta toda uma cadeia produtiva naquela área. Roberto, eu acredito que a educação ainda é a maior chave, né, para se resolver mais da metade dos problemas que existem aqui no Brasil. Eu acho um absurdo não ter a matéria obrigatória de economia nas escolas. Eu acho que deveria ter matéria obrigatória, economia e Constituição, né? Os direitos básicos do cidadão, direitos e deveres. E o trânsito, né? Porque são matérias importantes, né? Porque antes de dirigir você é pedestre, né? E o pedestre precisa ter regras. Ele não pode atravessar em qualquer lugar, ele tem que atravessar na faixa. Por outro lado, o município tem que dotar sua malha viária de uma segurança viária, de faixas pintadas, de faixas elevadas. Então, tudo isso tem uma ligação, é chamado conhecimento sistêmico. E assim, como diz Darcy Ribeiro, né? O principal vetor de desenvolvimento de uma nação é a educação. Eu não posso abrir mão disso. Sim, e aí, Tona, é minha grande decepção. Nós passamos 2 anos com as escolas públicas fechadas, enquanto a escola do rico só fechou uma semana. E isso a gente teve uma perda imensurável. Nós perdemos uma geração inteira com esses 2 anos. E é difícil de recuperar. E é difícil de recuperar. Aqui na Bahia, né? Tanto que hoje a Bahia está com índice de educação péssimo por conta desse desenvolvimento, de toda a situação, esses 2 anos de pandemia. E ainda está, aqui na nossa cidade também, ainda tem escolas que não estão voltadas com as aulas presenciais, porque diversos motivos falam que não tem recurso, que não tem ainda a estrutura pronta para receber essas crianças, esses adolescentes, e a gente vai sempre perpetuando. Enquanto outros setores da administração pública vêm recebendo dinheiro, vêm recebendo investimento, e a educação, eles continuam levando, até porque não sendo bem claro, não tem uma visão eleitoreira. Como você falou na instante, a questão do hoje Auxílio Brasil, se acabar hoje é ruim. Se acabar daqui a 20 anos é ruim também. Se não acabar, né? Se não acabar. Mas o assistencialismo é algo que prende o eleitor. Porque vai nutrir o populismo, que vai falar, tanto que a gente acaba virando um vício, né? Exatamente. Quando a gente vê quando era o Bolsa Escola do FHC, aí virou o Bolsa Família no governo Lula, ficou todo esse tempo. Quando chega novas pessoas para disputar a eleição, o que a gente ouve muitas pessoas, principalmente pessoas carentes, falando se fulano entrar, se Roberto entrar, vai acabar com o Bolsa Família. Aí entra agora o Auxílio Brasil, que teve essa mudança, aumentou o valor, foi para R$400, e fala, se Toné entrar, vai acabar com o Auxílio Brasil, que Roberto colocou, e fica nessa daí o tempo todo para justamente muda de nome. prender com migalhas. A gente não vê, de fato, políticas assertivas para o desenvolvimento, principalmente das pessoas carentes. E o brasileiro, ele acaba também ficando acostumado a isso, a não levantar e procurar um emprego e querer ter o seu próprio dinheiro. Assim, é porque é mais fácil também, mais cômodo. Você está dentro de casa e em uma determinada data cai um dinheiro na sua conta. Para muita gente é cômodo isso. Mas essa importância da educação, a educação, principalmente a matéria da economia, ela vai abrir sua mente para tantas coisas, abrir a mente da população para tantas coisas. Você não precisa, o governo pode te dar R$400, ok, mas você consegue trabalhar, consegue investir, você consegue fazer o seu dinheiro trabalhar para você, e você, em vez de ter R$400, você ter R$4.000 por mês. E você não só ajudar você, ajudar toda a sua família. Então, assim, outra coisa também que eu acho muito importante ter como obrigatoriedade nas escolas é a matéria de política. Foi um dos assuntos que eu comentei ontem. As pessoas não sabem a função de um presidente, não sabem a função de um governador estadual, não sabem a função de um governador estadual, não sabem que existem os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, assim, não sabe quem está enquadrado em cada um quais são as funções. E aqui que eu tenho
quando acontece algum problema, eu tenho que ir a quem? É o presidente? Eu tenho que ir ao vereador? Eu tenho que ir ao governador estadual? Ao deputado estadual ou federal? Então, é muito importante isso. Mas é de interesse dos presidentes, inclusive, que as pessoas fiquem assim. Ô, Caroline, e dentro disso que você falou, a gente vê o reflexo da situação no Brasil. Essa PEC dos combustíveis, inclusive, está acontecendo agora justamente porque a gente via os embates do governo federal com o governo do estado. Fala, tá caro porque o seu governador aumentou o ICMS. Eu já zerei. Aí fala, não, tá caro porque o governo federal não tem a política ainda da Petrobras, dos combustíveis, e a gente vê... E a gente, inclusive, vê nos WhatsApps, né? Bem assim... Culpa de fulano de tal. Isso aconteceu por causa de ciclano. Mas as pessoas nem sabem, só vai compartilhando. E na verdade é o seguinte, a forma de taxar, o nome a gente fala imposto, é porque de fato é imposto, Sim. né? Está sendo imposto às pessoas que paguem, né? E aí você tem o famoso fato gerador. Você só paga imposto se tiver o fato gerador. Agora, o combustível não está caro por conta dos impostos. É bem... verdade que a gente precisa redefinir, fazer uma reforma fiscal no Brasil, tributária. Mas a gente precisa rever o modelo de fazer gerenciamento desse bem, que é muito importante, que é o combustível, né? Que é a energia. A gente precisa rever o modelo. E a gente não precisa ir buscar na Lua um modelo, ou em Marte, né? Nós temos aqui, os Estados Unidos têm um modelo bacana, o Canadá, nós temos estados que falam que têm subsídios, né, para não estarem aos sabores do vento internacional, dos ventos internacionais de crise. Sim. E ainda mais um país que é 100% autossuficiente na produção e também no refino. Nós temos refinaria suficiente. Se tivéssemos mais, seríamos exportadores de combustível. Por enquanto, a gente só exporta o óleo cru, né, que é o petróleo, porque a gente tem excedente para isso. Mas, voltando a falar sobre as políticas públicas compensatórias, é muito importante para um país como o nosso, que renegou direitos básicos à nossa população, né? E a nossa população, ela é majoritariamente originária dessa população que foi sequestrada, trazida nesse grande êxodo da África, colocada aqui, posta para trabalhar de sol, morta pela lógica perversa da época instituída no Brasil, e que um belo dia, Toné, disse, não, vocês estão libertos. Não houve nenhum tipo de libertação, houve apenas uma desacorrentação. Desacorrente um escravo, ele não saberá para onde ir, porque ele não foi preparado para isso, ele não tinha educação, ele não teve elementos básicos das suas necessidades básicas alcançadas, e de repente, não, nós não temos mais interesse, vamos trazer a mão de obra europeia, dos italianos, dos alemães, era um processo de branqueamento da população brasileira. E nós hoje, precisamos sim das políticas públicas compensatórias. Mas volto a dizer, o Bolsa Família, ou sei lá, não sei o que Brasil, é muito importante. O Auxílio Brasil é muito importante hoje. A gente não pode dizer que uma pessoa não vai trabalhar porque ela não quer trabalhar, ou porque ela é preguiçosa. De fato, a gente vive um processo de depressão econômica. As pessoas com menos escolaridade têm menos possibilidade de acesso. E a gente tem que fazer isso, uma revolução, a partir da educação. E aí essa é uma revolução muito mais duradoura. Ela é, sim, uma solução sustentável. Mas a gente precisa das políticas mitigadoras, das políticas que a gente chama, né, das políticas sociais básicas nesse sentido. Sim, e aí a gente tem um Brasil de hoje que não é um Brasil fácil de administrar por conta de erros no passado, né? E a diferença básica quando se fala na nação americana para o do Brasil... As pessoas costumam dar uma frase clichê de Wikipédia. É porque no Brasil foi uma colônia de exploração dos Estados Unidos de povoamento. Não necessariamente. Até 10% é isso. Mas 90% é que nos Estados Unidos as famílias foram para montar uma nova nação. No Brasil, não. Houve o processo inverso. Foi a ordem dos portugueses de vir aqui, tirarem tudo que tinha para gastar lá em Portugal. Então, essa lógica da corrupção. E aí o Brasil, infelizmente, se tornou quase que uma cleptocracia, a república de ladrões, porque a corrupção ela é sistêmica em tudo que se fala no Brasil. Em todos os setores. Em todos os setores, infelizmente. E qual é a forma da gente resolver isso? A educação, como diria Darcy Ribeiro. Em 3 gerações, com a revolução séria na educação,
Daqui a 50 ou 100 anos, aí a gente tem um Brasil melhor. Mas o cidadão vem em um radar, um semáforo. No radar, ele só vai reduzir a velocidade por causa do radar. E depois ele volta à velocidade. Agora, educação, exatamente. veja bem, eu acho que a gente regrediu um pouco. Porque na minha época tinha uma disciplina, OSPB, não posso estar, talvez esteja enganado. Organização Social e Política do Brasil. Tinha essa matéria, Na essa nossa disciplina. época, né? Era, nossa época. Agora, outra história também, esse negócio de assistencialismo. Não sei se ainda tem Bolsa Escola. É Auxílio Brasil agora, né? É porque foi mudando. Bolsa Tinha um Escola negócio foi de Bolsa Escola. Porque eu vi uma cena horrorosa uma vez. Lá na caixa, no autoatendimento, uma mulher foi tirar o dinheiro lá e estava cancelado. Aí ela entrou na agência. Aí falaram a ela que a filha dela não estava frequentando as aulas. Cancelaram. É uma condição. Essa mulher saiu de lá, Roberto. Vou bater nessa Priscila, vou matar ela com a menina, com a filha dela. É isso. Quer dizer, olha pra isso. Quer dizer, ela precisa do dinheiro que não era nem pra menina essa Bolsa Escola. Era pra a necessidade dela. Por isso eu sou contra esse assistencialismo. Na verdade, o Bolsa Família, na sua concepção, ele tinha vários programas, né? Auxílio Leite, isso e aquilo da escola. E aí, na época de FHC, Lula reuniu todos esses programas, colocou um plus e chamou de Bolsa Família. E eu acompanho a discussão, né? Eu acompanho Cristóvão Buarque, que era senador por Brasília, foi reitor da UNB e que foi ministro de Educação, que tem vários livros sobre Era um isso. educador famoso. Excelente educador. E ele fala que, na verdade, o Bolsa era para ser Bolsa Escola. Bolsa Escola. Porque o foco é a escola, é a educação. Não é necessariamente a família. A família vem como pano de fundo. Mas é exatamente que essas crianças estejam matriculadas e E frequentando. que frequente, exato. E aí, percebam, quem acompanhou isso, antes do Bolsa Família, a gente tinha muito meninos em situação de rua. Tabuna, inclusive. Depois do Bolsa Família, esses meninos, a família teve essa obrigação de colocar esses meninos nas escolas. E aí a gente reduziu aqui na nossa cidade e com certeza isso em todo o Brasil. Voltou a aula presencial. Mas a evasão escolar ainda continua alta, Roberto. Nós tivemos 2 anos sem escola, né? E aí a gente perde uma geração. Como é? A escola, Toné, ela tem que ser sedutora. O modelo de escola que a gente tem hoje é um modelo medieval, quadrado, ainda daquela educação bancária. Eu preciso seduzir o meu estudante para estar dentro da escola. Atrair. Sim. Atrair. Então eu preciso que a escola ela tenha um outro formato. E que ele tome gosto, né? É isso. E aqui a gente não está falando de nada de outro planeta, não. Eu tenho modelos, né? Boas práticas em outras cidades. No Piauí, eu tenho várias cidades com a chamada escola em tempo integral. O estudante tem um turno, as disciplinas básicas, que é importante na formação de cidadania dele, né? Tem ali sociologia, rodas de conversa, que é a filosofia, direitos do cidadão, economia, matemática, português, né? No contraturno, ele vai aprender a tocar um instrumento sonoro, a fazer atividades manuais, Sim. enfim. E aí ele chega às 7h30 nessa escola e 5h30, 6 horas a escola devolve para a família, né? E aí aquela criança já chega cansada, vai dormir no outro dia para acordar cedo e ir para a escola. Com certeza. E a gente tem estatísticas sobre isso. As crianças que desde a infância frequentaram creches, são crianças que têm um desempenho escolar melhor do que as crianças que não frequentaram. Porque você começa a socializar. Eu não sou contra o ensino em casa, que é o chamado homeschooling, né? Eu acho até que a família tem um direito. Mas a socialização das crianças com outras crianças é muito importante no desenvolvimento cognitivo dela. A gente que passa pela academia na área de pedagogia, né, na área do ensino, sabe que o ensino ele é baseado em um tripé, que é o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Isso é junto, Toné. Cognitivo, afetivo e psicomotor. O afetivo tem que estar junto. Então, quando o estudante diz eu detesto matemática, eu detesto o professor de matemática, ele vai ter dificuldade em matemática, porque ele criou o chamado bloqueio cognitivo, Sim. por conta da afetividade. Então, todas as coisas estão interligadas. O conhecimento ele é sistêmico, né? Ô, Roberto, Isso é aí. perfeito você falar sobre a importância da assessoria aí. Como a Bolsa Família, que agora mudou o nome. Agora a gente vê que não é bem... Como é que eu posso falar? Na cidade que eu morava, Itapé mesmo, é bem gritante, porque você consegue conhecer todo mundo.
Você sabe quem é todo mundo da cidade. Então, assim, pessoas que realmente passavam necessidade, mães com 3 filhos, que não recebiam esse auxílio, enquanto outras pessoas que trabalhavam, porque você só não pode trabalhar de carteira assinada, mas se você trabalhar sem carteira assinada, você ainda consegue receber. Conseguiam trabalhar e tinha um filho, ou tinha só 2 também, e conseguia receber. Então, assim, há uma maneira também de burlar esse sistema, pelo que se entende, porque muitas pessoas, inclusive de rua, que não tem nenhum documento para conseguir receber, sem falar naquelas que tinham lá o nome, que era para estar recebendo, mas estavam desviando esse dinheiro lá onde, eu não vou falar de nomes, né? Mas se desviavam, não chegava nessa pessoa. Realmente vinha no nome dessa pessoa, mas não chegava até essa pessoa. E a pessoa passava dificuldade do mesmo jeito. E aí a importância também do que você falou. É importante sim, mas não para sempre. Se você está passando por um momento difícil, é importante sim você receber uma ajuda municipal, estadual, federal. Mas com a cabeça tentando pensar no seu futuro. Né? Sim, não se acomodar, né? Sim, você consegue guardar no mínimo 10% desse dinheiro para tentar, sei lá, fazer um curso de alguma coisa, costureira, sei lá, do que você gosta, do que todo mundo tem uma vocação, alguma né? vocação. Então investe na sua vocação, porque em vez de você ficar mendigando esse dinheiro aí do federal, né, do Estado Federal, você porque eu acho uma humilhação. Algumas pessoas, inclusive, têm que passar para... Toné até falou dessa questão da mulher que... A gente já passou isso, eu trabalhei em posto de saúde e é obrigatório também os pais levar as crianças. A vacinação tem que estar em dias. Se não tiver em dias a vacinação, se o peso da criança não tiver também conforme ali sua idade, essa pessoa ela pode perder o auxílio. E quando chegava no posto de saúde e estava com a vacinação, não estava em dias, tinha meses, pessoas até com 1 ano sem vacinar. Que a gente falava assim, algumas pessoas inclusive só ia vacinar criança quando a gente falava assim, se você não for vacinar essa semana, você perde o auxílio. Benefício. Corria e a criança tinha que tomar 4, 5, 6 vacinas de uma vez, porque estava um pouco nem aí, mas o auxílio é mais importante. Então, eu tenho que correr para não perder. Esse assunto é muito interessante, é muito importante a gente falar, mas por causa do tempo, vamos mudar um pouquinho. Você tem alguma coisa em relação a esse tema? Não, esse tema não, mas eu quero voltar ainda ao negócio do combustível. Eu lembrei agora que a gente tinha uma refinaria. Tinha, não. Lá na Venezuela, não teve isso? Foi na Venezuela, agora não sei se foi no governo Maduro. Pasadena? Não, é a refinaria de Pasadena que você quer falar? Era na Venezuela? Tem uma que eles nacionalizaram e não pagaram nada ao Brasil? Não, Bolívia. Na Bolívia. E aí? Na verdade é o seguinte, o governo de Evo Morales, né? O Evo Morales quando assumiu, ele nacionalizou. Nacionalizou. Mas não pagou nada ao Brasil. Mas aí você tem acordos internacionais e isso está em tratativa, né? Porque você tem, por exemplo, para uma nação pertencer à Organização Mundial do Comércio, a OMC, ele precisa cumprir acordos internacionais. E uma dessas formas é pagar aquilo que deve. Você não pode sair dando calote. E já existe uma tratativa do governo boliviano com o governo brasileiro de pagamentos em parcelas. Isso está em andamento. Porque tem muita fake news, Toné. As pessoas publicam por aí fake news, por exemplo. Ontem, o grande julgamento ontem, o STF desfaz o julgamento do Franceschini. Do caso Franceschini, né? Que é o Paraná. Isso. E Bolsonaro, horas depois, fala que Franceschini não cometeu fake news, que ele também publicou aquele vídeo. E todo mundo sabe que notadamente que aquele vídeo ele foi uma farsa. Mas o poder de caçar não é do Congresso, não? Me desculpa aí. Não, mas a legislação permite a cassação para o TSE, que é o órgão que caça. Quem caçou Dilma foi o Congresso ou foi o STF? Quem caçou Dilma foi o Congresso, por pedaladas fiscais, né? Desculpa. Não foi crime, foi um lapso administrativo. Há uma intencionalidade nisso, é óbvio. Mas aí o que eu estou querendo dizer é que sobre Passadina não, sobre a nacionalização de tudo que existia ali na Bolívia, foi em razão disso. E o Brasil já tem um acordo de gás, né, com a Bolívia, e a gente tem o gasoduto Bolívia-Brasil, e o Brasil recebe uma quantidade grande de gás encaminhado pela Bolívia, e esse acordo está junto, né? Então, é fake news dizer que a Bolívia não pagou, ela está pagando.
Agora você falou em mudar de assunto, né? A gente tem a questão da Operação Sossego. A gente tem que mudar, porque não dá para ficar, né? Bom, a Operação Sossego ela foi lançada ontem lá no gabinete do prefeito Augusto Castro e deve estar sendo editado, publicado hoje ou amanhã, um decreto, que é o decreto regulamentando, Toné, o alvará de sonoridade. Você mora ali no bairro, no entorno de 2 bares ali que estava tendo alguns problemas ali com a emissão de som. E depois de algumas operações da Polícia Militar, isso deu uma arrefecida, né? O que é que acontece? É um clamor popular, o Ministério Público entrou com ação, com um TAC, melhor dizendo, um termo de ajustamento de conduta, que é um processo administrativo. E o município já vinha trabalhando com isso. Nós temos uma lei de 95 em Itabuna, chamada Lei de Ruídos, e temos uma lei de 2011, que é o chamado Código Ambiental de Itabuna. Baseado nessas duas leis, o município editou um decreto e lançou ontem, que é o decreto regulamentando o alvará de sonoridade. Então, existe uma série de situações para se ter o alvará de sonoridade. Assim, todos os bares, restaurantes congêneres, festas, inclusive, que emitem sons percussivos, eletrônicos, para esse momento, né? Porque também existem situações de igrejas, de indústria, mas aí vem um segundo decreto regulamentando isso. Sim. Para essa situação de bares, inclusive de uso de calçadas, de uso de espaço público, vai regulamentando o que pode ou não fazer. Então, além dessas duas leis municipais de 95 e 2011, nós temos o Código de Postura que traz determinações ao município sobre essa situação. Então, a partir... todos os proprietários vão ter um período de 30 dias para pedir o alvará e a partir dos 30 dias isso vai começar a ser cobrado dos bares, estabelecimentos congêneres e festa. Hoje, a partir daí, toda e qualquer festa em Itabuna, seja em local privado ou público, tem que ter o alvará de sonoridade. O alvará de sonoridade vai descrever o que o sujeito vai usar ali. Eu vou precisar de 2 PAs, 2 caixas de som, isso para um som de X decibéis e que vai funcionar de X a X horas. Os estabelecimentos e bares também, ele vai dizer o que ele tem. Se a fiscalização chegar lá e encontrar um equipamento em desacordo com o que está no alvará, esse alvará vai ser cassado, os objetos apreendidos, esses objetos vão para um pátio, para um galpão, melhor dizendo, e ele vai ter que pagar a diária do galpão, fora a multa, que a multa, para esses casos de som, a lei de 2011, ele fala em 3 tipos de multa. A leve, média e grave. E paredão? Isso está incluído, viu? Para se ter paredão na rua, tem que ter alvará. E aí, a multa vai de leve, média e grave. A leve, ela vai até R$5 mil de multa. Se ela for uma multa grave, ela vai de 5 a 50 mil de multa. Isso está na lei de 2011, não é inovação do decreto. O decreto só regulamentou. E a grave, ela vai de 50 a 250 mil. Para essas situações de som, discoteca, bares, essas coisas, a gente pode aplicar a leve e a grave. No caso da leve, porque o que é que está descrito lá na lei? Se for algo que a natureza leve tempo para recompor, aí pode ser média ou grave. Mas lá na lei também diz que se no momento da autuação o proprietário, o responsável, o gerente, né, por aquele estabelecimento ou espaço, desacatar ou tratar de forma desrespeitosa o fiscal, essa multa passa a ser média, aí variando de 5 a 50 mil reais. Fora, se por exemplo for um paredão, vai ter guincho, ele vai ter que pagar guincho e vai ter que pagar o pátio. O pátio vai ser de uma UFI, o FM, que é cerca de 150, 134 reais por dia. Bom, o que é que eu quero dizer com isso? Não é que vai ser proibido, não é que existe uma caça às bruxas. É porque a gente precisa regulamentar. O que não existia antes, existia, Toné, um espírito de anomia. O que é anomia? As pessoas acham que pode fazer tudo, que é lei do Oeste. Não é, você tem normas estabelecidas. O Ministério Público vem com o TAC e chama o município, que já vinha estudando, o prefeito Augusto Castro é muito sensível com isso. E agora, à frente da pasta, está o secretário Humberto Matos, que é delegado de polícia, cara que tem uma vivência bacana nisso, e resolve, né, faz parte, monta um grupo de estudo, né, e aí monta e traz essa regulamentação.
Como eu estava falando, existia o quê? O estado de anomia. As pessoas fazem o que querem. E aqui eu trago duas experiências, de Nova York e da China. Ora, em Nova York, existia, antes do governo Rudolph Giuliani, um estado de anomia. As pessoas faziam o que queriam. E lá eles criaram a teoria da Brook Windows, janela quebrada. E a partir daí começaram a ter fiscalização mais intensa, administrativa e no âmbito penal, para que as pessoas soubessem que existia uma normatização sobre condutas. E hoje, Nova York é uma das cidades mais seguras para se viver, para se morar. E assim, não que a gente queira transformar em Nova York, talvez em 50 anos Itabuna se transforme em Nova York. Tem um grande rio aqui, né? A gente chega a Nova York. A gente chega a Nova York. E Nova York vai estar onde? Em Marte. Em Marte. Não é? Mas assim, a gente precisa estabelecer uma normatização. A partir da patrulha, a Operação Sossego, ela tem a perspectiva de iniciar semana que vem, porque agora ainda esse final de semana estão nos ajustes. Vai contar com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, a fiscalização da CEAGRIMA, da Indústria e Comércio e da CESOP. Cobre e shows da também? CETRAN. Cobre shows? Cobre shows, né, em áreas privadas ou públicas. Ô Roberto, recentemente nós tivemos um evento ali ao lado da prefeitura, né? Intitulada Arena Itabuna. E agora está previsto acontecer o Itapedro no mesmo local. Como é que vai ficar essa questão da Operação Sorriso junto com isso? Porque serão 4 dias. O sossego traz um sorriso, né? Você não está errado, não. Operação Sossego nesses 4 dias de festas naquele local. Vou até sugerir Augusto para mudar para Sorriso. Eu acho que ficou melhor, né? Porque o pessoal não sorriu. Mas vai sorrir. Os moradores daquela região não tiveram Itabuna sorriso. Vai voltar a sorrir agora. O que acontece? A gente precisa normatizar. Então, normatizando isso, a gente cria na população, no imaginário popular, que existe uma normatização e que existe uma fiscalização. Isso começa a reverberar em toda a cidade. Então, quando a operação sai, passando pelos pontos críticos e verificando isso, inicialmente tem uma atuação meramente administrativa, notou a infração, autua, recolhe, inicialmente essa primeira semana é educativo, só se alguém resistir e desacatar, aí a gente vai para a esfera penal, vai ter que dar voz de prisão, e aí a polícia militar vai levar para a delegacia para lavar um termo circunstanciado. Essas pessoas que tiverem objetos apreendidos por descumprimento de norma, terão que assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta, junto ao Ministério Público, na figura do Rafael Piton, que é o promotor de meio ambiente. Então está muito bem ajustado. Quando começar a funcionar efetivamente, vai levar um sentimento que existe normatização nessas áreas críticas, que a população, a maioria, não concorda. Quem está ali é um grupo de pessoas que gostam do som e que vai poder usar, mas dentro do que a lei estabelece de limites, sabe, Toné? O direito do sujeito de ouvir o som alto, ele vai até o momento que o direito do vizinho de não ouvir o som alto. Mas tem horário, não? E tem horário, tudo estabelecido. Mas o horário também não estabelece que você possa usar o som acima do limite da lei, que é de 50 decibéis. Até 10 horas, por exemplo, é uma pessoa, coisa privada, minha casa particular. Eu posso ouvir o som alto até 10 horas? Não. Por que não? Isso é lenda urbana. Porque a lei federal e agora a lei municipal, né? Essas duas leis de ruído, que é 95, e o Código Municipal de 2011 estabelece que o ruído máximo emitido por sons percussivos e eletrônicos, Quer seja residencial ou comercial, é de 50 decibéis na residência afetada. Sim. Então você não pode, independentemente do horário. Isso é uma lenda urbana, dizer que você pode ouvir o seu som alto até 10 horas. Negativo. Você pode ouvir o seu som até 10, desde que esteja dentro dos parâmetros da legislação. Aí você perguntou festas. Bom, festas tradicionais, como carnaval, lavagem do beco. Nosso carnaval, Tony, é a lavagem do beco, não é isso? Que é o carnaval tradicional. E é uma zona ali, é comercial, mas tem muita residência. Isso. Ainda. Mas aí tem carnaval, tem as festas tradicionais, São Pedro, São João. Essas festas têm uma regulamentação própria. A partir do momento que o governo, né, que aí é uma atividade de governo, não é de Estado, decide fazer uma festa dessa natureza, ele vai editar quais são os limites e o local onde vai ser. Por exemplo, esse São Pedro de Itabuna, ele vai acontecer em um local que não houve antes. Um espaço que vai ser ali ao lado da prefeitura. Mas é muito apertado ali, Roberto. 8 mil, 100 mil pessoas por noite ali vai ser uma loucura. Eu não sei, né? Aí quem decidiu foi a organização lá com o Aldo, que é da FIC, e teve uma comissão organizadora que acabou decidindo
que fosse ali. Enfim. E ali, vamos dizer, né? Eu nem dizer rota de fuga. A única ali, o fluxo que a gente tem de veículo ali é a Princesa Isabel. E vai para mim, por exemplo, para ter acesso ao Jardim Primavera, eu vou ter por pelo Banco Raso vai ser complicado. Complicado. Outra coisa, para quem não sabe, a Princesa Isabel é hoje a avenida mais movimentada de Itabuna. Em números de veículos. Muito Porque ela liga... Assim, Magalhães, Roberto? Mas, e eu digo isso com dados, eu sou especialista em engenharia de tráfego, né? E na minha monografia eu trouxe dados da contagem de veículos dos radares, né? E a gente chegou a essa conclusão. E outra, ela é a mais movimentada, não é pouca coisa não, é em 30%. Por conta disso, que ela faz um elo de ligação muito importante para aquela área do shopping, para o centro da cidade, num subcentro que é o São Caetano. Sim. E todo o seu entorno, né? Então, assim, ela é muito importante. Sul, mas, enfim, o alvará de sonoridade, ele vai fazer esse enfrentamento nesse sentido. Né? E eu até sugiro que você veja uma pauta com o Humberto Matos, para ele falar um pouco sobre isso, né? Sim. E é uma inovação, né? A gente não tem cidades aqui no entorno, ninguém falando sobre o alvará de sonoridade. Ele passa a ser obrigatório para todo esse tipo de atividade. E nesse decreto também, junto com o que a gente já tem de código de postura e de legislação municipal, a questão do uso, que aí já é objeto de ação civil pública, de TAC, do uso de calçadas e... O espaço público. O espaço público. Chegar lá. Então, assim, não se pode utilizar... Por exemplo, a gente tem exemplos de bares, né? Eu não vou dizer o nome. A Princesa Isabel pode. Ali tem um, eu não quero dizer o nome, ali pode. Mas não ele tem direito a tudo, ocupa, ele fecha a hora, quer dizer, claro, com a alvará, com a aquiescência da prefeitura, quando fecha ali, ele já foi notificado. Mas ele ocupa toda a pista, Roberto, ali, sexta e sábado não é um problema. Vai se enquadrar, viu? Porque se não se enquadrar, vai começar a receber multa e apreensão. Então, assim, o que é que a gente está percebendo? Que com essa movimentação, inclusive, Humberto Matos fez diversas reuniões com ambulantes, porque é proibido ter ali na Cinquentenário o comércio ambulante, né? Você pode deambular, mas estacionar não. Sim. O código de postura fala o estacionamento de ambulante. A deambulação pode, que é ele circular de um lado a outro desde que esteja com um carrinho adequado para isso. Então, a fiscalização disso, Humberto Matos está sendo muito incisivo, o Ministério Público também está cobrando, mas dentro do plano de ação dele há a previsão, mas o uso de calçadas por parte desses bares. Então, essas reuniões que foram feitas, já surgiram reverberações. Por exemplo, o promotor falou ontem na reunião que alguns donos de bares, junto com seus advogados, já procuraram o Ministério Público para saber qual é o limite de uso desses equipamentos e desses espaços. Então isso está sendo importante porque já é uma demanda espontânea. As pessoas... aquilo que eu falei no início, Toné. O sentimento de anomia faz com que as pessoas achem que podem fazer tudo. Quando você começa a fiscalizar, no primeiro momento há um estranhamento. E aqui como professor eu te digo isso muito tranquilamente. A gente chama na pedagogia de reequilibração. E há um estranhamento com algo novo. Poxa, isso é novo, isso me estranha. Mas a partir do momento que eu vou conhecendo, há uma coisa na pedagogia que nós chamamos de desequilibração e reequilibração. As pessoas começam a saber... Adaptação, né? Adaptação. Isso tem uma norma, eu preciso cumprir. Mas se ninguém disse, Toné, que tem norma, as pessoas fazem o que querem. Que é aquela coisa que eu falei no início. O espírito de anomia era o que predominava aqui. Mas existe uma norma. E isso não é novo, não. Está lá no Código de Postura. A gente precisa tomar pé disso. E assim, a gestão de Augusto Castro está preocupado com isso. O secretário Humberto Matos, quando sentou na cadeira, fez seu plano de ação e verificou todas essas inconsistências, todas essas coisas. E, inclusive, foi provocado também pelo Ministério Público, na figura de Rafael Piton e de outros promotores. Né? Houveram ali reuniões, né? Assinatura de TAC, para que essas medidas fossem tomadas. Isso começa a ser fiscalizado. Agora me tira uma dúvida aqui, Roberto. Veja bem, esses donos de bares que costumam botar mesa, cadeira, caixa de som, tudo em cima das calçadas. O meu tempo chamava passeio. Aí dizia assim, o passeio é público. Pertence a quem? O dono do bar, o passeio, ele pode fazer o que quiser? Negativo. O passeio é público. A manutenção do passeio é do dono, é de quem mora na frente, é do proprietário. Está na lei. Manutenção é obrigação dele. Mas não pertence a ele. Não, o passeio é público. O passeio é para circulação de pedestre. Sim. Não pode ser ocupado. Aí o código de postura diz, em ocupando o passeio, se o passeio for largo o suficiente, ele tem que deixar 1,5 m
livre, inclusive com disciplinadores. Aí, a gente pode buscar um meio termo, por exemplo, nessa área da avenida. Não se ocupar como está se ocupando, mas deixar uma área que não se deixa hoje, livre, de 1,5 metro para que as pessoas possam circular livremente. E reduzir a quantidade de cadeiras. Isso que acontece, a ocupação de passeio, não é só coisa de Itabuna, não. Eu estive em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, por exemplo. Os bares, os botecos utilizam passeios e praça pública, mas dentro de uma normatização, né? Desde que não atrapalhe o direito de ir e vir, o direito de deambular, né? de passagem ali do pedestre, né? Perfeito, Roberto. Infelizmente, a gente passa... Infelizmente não. Ainda bem que passamos mais de 1 hora, mas infelizmente nosso tempo acabou. Como eu falei, joga qualquer assunto para Roberto que ele vai conseguir falar e a gente nem sente a hora passar. Estamos com o Gustavo, ele que está em Vitória da Conquista aí, trazendo as atualizações de Vitória da Conquista. Bom dia, Gustavo, que traz pra gente? Bom dia, bom dia a Everton, eu estou me ouvindo aqui, não passa. Bom dia, Everton, bom dia, Roberto. Roberto é o Google da gente, né? Ele sabe tudo, nunca viu um negócio desse, sabe tudo. E bom dia, Toné, que é a nossa Ana Maria Braga, porque ela muda o cabelo, fica sempre mais bonita. Hoje ela está muito bonita com esse cabelo assim. Eu estou olhando aqui nosso vídeo, estou adorando aqui. Aliás, ficar à vontade aqui, ouvindo realmente. Os assuntos a gente já vai levando, né? Desse jeito. Conta pra gente como é que tá o tempo. A temperatura nesse momento é quente, porque de Conquista sai com a roupa e vai tirando. Até o final do dia a gente já está de camiseta e de short e camiseta. Ficou ruim a imagem, mas vai melhorar. Vai voltar aqui ao normal. A gente está aqui em Vitória da Conquista. Nesse momento, a temperatura é super agradável. A gente está num clima mais chegando perto do inverno, então já começa a ficar frio pela manhã do dia. Eu estou me vendo aqui, está meio feio. Vamos voltar para a bancada aí, se vocês voltarem, voltar melhor aqui. Mas, enfim, nós temos... E acho que agora dá para disfarçar que eu estou meio dobrado. Não consegui entender o que ele falou. Porque ele tá mostrando a imagem dele que tá um pouquinho ruim. Sua imagem não tá legal aqui pra gente também. Sua internet, a gente acredita. Eu acho que talvez é a transmissão, mas eu vou fazer o seguinte, me dê 1 minuto, eu vou sair, me manda outro link, que eu tenho uma notícia muito importante para falar, é muito ruim. Caiu. Do PQP. Fale aí um pouco desse... PQP. Antes a sigla, Toné. Como Isso. É que pode, Toné? PQP. Não, e eu que falei com ela, botei no script ainda. Fiquei emocionada. Antes de falar do PQP, eu falar do meu merchan aqui. Minha biju, detalhes. E ele falou, Gustavo, do meu cabelo, do ré. E a maquiagem é do meu amigo cabeleireiro, excelente profissional, Kleber Monte. Bem, eu quero falar de uma coisa muito importante aqui que eu não estou entendendo. É esse negócio de uso de máscara. Infelizmente, caiu a máscara, a feiura tá de volta. Então, voltou o pessoal feio, todo mundo. Eu já tava pensando agora que eu adoro batom. Então, agora vai de novo usar máscara e tira o batom outra vez. Fica complicado. Agora, o uso de máscara tá uma confusão na rua. Em alguns lugares, você tem que entrar, você tem que estar de máscara. Em outro, você não precisa usar. Mercado mesmo, você não usa mais. Agora, quando chega na farmácia, olha, a senhora esqueceu a máscara. Eu não sei, eu não estou entendendo. É para usar ou não é para... É ambiente fechado, ambiente aberto? Caiu ou não caiu no estado, no município? Alguém tem que me explicar. É para usar ou não é para usar? Ô, Toné, nos lugares fechados, lugares de saúde e lugares fechados de saúde, clínicas, são obrigatórios a utilização. Inclusive, eles têm a placa lá dizendo. Mas em todos os outros lugares... transporte público? Deveria ser. Porém... O decreto ainda engloba, mas não está sendo cumprido, né? Tanto pelos passageiros, até mesmo pelos funcionários aqui em Itabuna mesmo, os funcionários da Atlântico, também não estão usando, Toné, mas deveriam estar usando também. Sim, mas devia ter, eu acho assim, que cabe ao gestor, ao município, ao estado que seja,
que defina. É para usar ou não é para usar. Agora não pode fazer essa confusão. Tem gente de máscara, gente sem máscara. Em lugar pode, lugar não pode. Em lugares que às vezes que eu entro sem máscara, é para a senhora, tem que ter a máscara. Em outro, em mercado mesmo, umas filas horríveis. Sim. E todo mundo sem máscara. Aí no banco você vai, tem que ter máscara. Então diga o que é que pode e o que é que não pode usar. Ô, Tonei, tem outra coisa ainda, né? Tá tendo aí a quarta onda. É o que alguns especialistas, eles já tinham aí, antes dela chegar, já tinham previsto que iria acontecer. Inclusive, o Ministério da Saúde liberou a vacinação, a segunda dose do reforço, que seria a quarta, né? A quarta dose. Mas, na verdade, é o segundo, não existe quarta dose, existe o segundo reforço. Teve o primeiro, 2 doses, primeiro reforço e agora o segundo reforço. Para 50 anos a mais. Mas alguns municípios, inclusive, dependendo da quantidade de vacina, dependendo da população e também dos casos de Covid, já estava liberando para algumas dessas pessoas de 50 a mais, inclusive até de menores de 50 anos também, em algumas cidades já tomaram. Então, assim, a questão da máscara, foi bem citado aí por você, eu trabalhei, como eu já citei aqui, na área da saúde, e é muito importante porque é a principal barreira de transmissão. Então, assim, se você utiliza a máscara, evita que essa quarta onda se chegue num nível tão alto. Graças a Deus, até então está sendo menos agressiva, até porque o nosso organismo já teve contato aí com o vírus, então acaba sendo mais uma gripe mesmo, mas é importante a gente utilizar a máscara, principalmente em lugares fechados, né? Agora é o seguinte, o brasileiro tem que se conscientizar, depois dessa pandemia, nós temos que adquirir hábitos saudáveis. Lavar as mãos, principalmente, e manter esse negócio de distanciamento, ficar colado no outro. Mas fica difícil, em todo lugar que você vai, tem fila. Um cheirando o cangote do outro. É complicado isso. Aí mantém distanciamento. A senhora tá na fila, eu tô, mas eu não quero ficar colado com ninguém. É complicado. Padaria, mercado, na periferia, é um horror. Não tem fiscalização, não tem nada. Todo mundo é uma bagunça. Isso mesmo. Gustavo está de volta com a gente. Bom dia novamente, Gustavo. Agora sim, agora estamos bem. Agora a gente está... O link está mantido aqui. Na verdade, é porque a conexão... Eu estava olhando aqui, assistindo, e aí a conexão deve ter que mais... Vamos tentando assim mesmo, desse jeito. Estamos aqui, sim. O clima está agradável aqui, Vitória da Conquista. Melhorou mais aqui pra gente. Ótimo, ótimo, ainda bem. A gente está aqui trazendo as notícias de Vitória da Conquista, o que é que aconteceu no dia de hoje, semana, o que é que está acontecendo de mais importante da Conquista. Infelizmente, nós temos aqui uma notícia terrível, que na noite de dia 6 de junho, um servidor público da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da UESB, ele foi flagrado uma praça pública muito conhecida aqui em Vitória da Conquista, dentro de um carro da UESB, com 5 crianças, 5 menores, 5 crianças, um adolescente e mais 4 crianças, e não soube explicar o que ele estava fazendo dentro desse carro, essas crianças, o horário de que ele estava, que eram umas 8 horas da noite, e foi conduzido e está preso, e a UESB já declarou que ele foi afastado, servidor, motorista do veículo, utilizando o veículo fora do horário, e até agora, Deus, o que ele está fazendo essas crianças, no livre. Não tá a internet não está muito legal, então o retorno para a gente não está conseguindo entender, não conseguiu entender a sua pergunta. Não, eu estava comentando e voltei aqui. Voltamos aqui, mas é isso mesmo, ao vivo todos. Eu acho que a internet hoje não está nos ajudando. Tinha visto aí que eu fiz ontem, que nós fizemos aqui agora há pouco que eu fiz uma entrevista com vocês aí. Se quiser chamar à vontade. Muito bom dia, meus amigos da bancada do TVI News.
Hoje é quinta-feira, vamos falar de política. Um abraço a todos que estão assistindo o programa, nossos assinantes. A gente está aqui de Vitória da Conquista. Eu vou trazer hoje também, participar desse debate, desse nosso bate-papo. Vou apresentar a vocês um vereador, o nosso vereador, doutor Augusto Cândido, é vereador aqui em Vitória da Conquista. É membro de uma família que é apaixonada por Vitória da Conquista, de vereador, de secretários, e as pessoas, todas a família Correia são apaixonadas, a gente conhece porque eu conheço a fundo. E eu quero passar para vocês aqui, eu quero apresentá-los porque é candidato a deputado estadual, e a gente vai ouvir um pouquinho, e para esse nosso bate-papo aqui, esse nosso debate, eu trouxe o Edson Trindade, nosso colega aqui, para a gente conversar um pouquinho com o doutor Augusto Cândido. Doutor, o que te levou? Você não precisa da política. O que te leva como médico, um médico conceituado em Vitória da Conquista, a participar hoje primeiro mandato como vereador? E o que te leva a querer ser deputado estadual nesse momento? Você precisa disso? Bom dia, Edson, pessoal da TV News. Bom dia, Gustavo. Preciso porque sou brasileiro, o brasileiro não desiste nunca. A política, para mim, ela nada me acrescenta. Mas justamente por ser médico e trabalhar há muito tempo com o SUS, com as pessoas de baixa renda, e ver tantas dificuldades e mazelas que eles passam, e a gente vê junto, a gente acompanha junto, a gente vê que é preciso ter um olhar mais crítico de defesa do patrimônio público, defesa do recurso desse Brasil, que é tão grande, que é imenso, para reverter para o benefício dos brasileiros. Por isso que a gente precisa se envolver em política, porque todas as decisões que tem aqui na nossa cidade, no seu entorno, se vai pintar o meio-fio da rua, ou se vai fazer uma gama de obra estruturante, vai passar por a decisão de um político. Quer você queira, quer não, quer você vote, quer não. Por isso que eu sou um pré-candidato a deputado estadual. Por esse motivo, para tentar lutar pela nossa Bahia, pelo nosso Brasil, e como eu sou de Vitória da Conquista, pelo nosso entorno da nossa cidade. Entenda que a política é o único caminho de tomada de decisões. E se a gente não concorda muito com as tomadas que têm sido feitas pelos nossos representantes, alguns que a gente discorda, a gente quer tirar eles de lá, quer trocá-los por outros e, por vezes, nos oferecer para ser os outros. Esse é o motivo, por isso, envolver em política. Eu poderia estar confortavelmente no auge dos meus 32 anos de formado em medicina, empresário, professor universitário, puxando para a vida mais mansa. Tipo um Michael Jackson da vida que faz uma bolha e vive bem lá dentro. Não existe uma bolha real no mundo. Eu saio para o mundo, eu vou à rua, meu filho vai, a violência está no mundo. Se você não trabalha a sua cidade, a sua comunidade, você será dela também uma vítima. As pessoas hoje, 75% da criminalidade está associada a tráfico, comércio, enfim. E essas pessoas assaltam a quem? Assaltam as outras comunidades, a nós. Nós precisamos lutar por eles. E precisamos lutar por onde? Via política. Pela escola que seja inclusiva, pela educação realmente efetiva, para que a criança tenha, o adolescente tenha uma oportunidade de ser ele mesmo o agente da transformação da comunidade. Se não for por aí, isso é só por política. Eu ficar dentro de casa, no conforto do meu lar, não modifica em nada o meu ambiente. Doutor Augusto, como que o senhor vê esse ano a campanha eleitoral numa cidade que nem Vitória da Conquista, que tem aproximadamente 430 mil habitantes, tem um número tão grande de candidatos a deputado estadual e a deputado federal? Não seria melhor ter sido feito, não vamos dizer assim um pacto, mas ter sido feito uma combinação entre os grupos políticos para ter um número menor de candidatos, mas ter uma possibilidade maior deles serem eleitos para poderem representar a nossa região? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Na última eleição de deputado há 4 anos atrás, Conquista se votou em 300 candidatos a deputado estadual. Nossa. Todo mundo veio aqui tirar um pedacinho. Todo mundo gosta. Conquista tem 250 mil votos, 250 mil eleitores. Todos querem. Seria o ideal sair daqui 2, 3 candidatos para ter realmente chance de eleição? Sim, seria, mas é difícil você compor isso. Até com o próprio partido. Esse ano, pela questão da lei eleitoral, mudou um pouco. Os candidatos a deputados serão um pouco menores em quantidade. Cada partido poderá lançar a quantidade de cadeiras, que são 63 mais um. Então, são 64 candidatos por partido. Nós temos no Brasil 30 e poucos partidos.
Então, candidatos a deputado estadual poderão ser 63 vezes 31. É a quantidade, 1.800 na Bahia, talvez. Será que vai ter estudo de candidato? Não sei. A cidade, talvez o foco não seja nem tentar fazer um pacto de grupos, é tentar ver quem é que tem uma possibilidade de estar sendo uma real oferta de alguém que possa ser eleito, de alguém que possa encarnar a cidade, que possa ser visto nele um defensor da comunidade. Será que essa pessoa traz isso? Nós temos deputados estaduais que estão aqui há muito tempo. Será que eles já não são pessoas que já entregaram o que tinham que entregar? Será que não está na hora de mudar? Eles estão 3, 4, 5 mandatos eternamente? É por aí mesmo? Ou o que eles estão fazendo está muito bem feito e eles merecem continuar? Será que sim? É hora da gente chamar a nossa comunidade à reflexão. A nossa Câmara de Vereador, na última eleição, mudou 60%. A comunidade mostrou. Não gostamos. Queremos mudar. Será que a comunidade não vai dizer mesmo aos deputados que estão aí há tanto tempo? E aí a gente está se colocando como pré-candidato também, oferecendo o nome à comunidade. Ofereço a minha experiência que eu tenho de vida, de empresário, de médico, para poder tentar contribuir. Uma pessoa que anda lendo, ando estudando vários temas, vou estudar sobre alguns temas que foi chamado aqui a atenção até hoje na entrevista que a gente teve um pouco antes, para aprender cada vez mais e poder propor sugestões, solicitar, algo que possa sugerir e que possa efetivamente melhorar o nosso entorno, porque se não for para isso política, de nada serve. Seria importante, seria bom. Conquista tem 250 mil votos, vamos botar 4 candidatos e eleger os 4? Perfeito, lindo, maravilhoso, mas na prática não funciona assim. Cada partido tem seu interesse, cada grupo tem seu interesse. A gente está aqui conversando com o doutor Augusto Cândido, ele é vereador do primeiro mandato, mas já participa da política há muitos anos, a família, como eu falei, a família Correia participa da política há muito tempo, e o doutor Augusto Cândido agora como vereador do primeiro mandato. Como vereador do primeiro mandato, também vamos falar desse seu primeiro mandato. O que é que o vereador Augusto Cândido já proporcionou ao Vitória da Conquista? Quais foram as lutas que você já tem batalhado, tem trilhado nesse primeiro mandato? Algumas lutas. Um projeto que eu consegui aprovar, que eu acho de suma importância, foi o projeto de prevenção do câncer de intestino. Eu sou proctologista, lido com câncer de intestino no dia a dia. Isso se baseia em um padrão que começou em 1998 nos Estados Unidos, uma fundação chamada Stop Colorectal Cancer, lá em Chicago, com a doutora Ernestine Hambrick. Se propõe no câncer de intestino, que é um dos cânceres mais previsíveis, geralmente ele vem de uma doença benigna prévia, 5, 12 anos antes, ele começa a desenvolver um pólipo, uma pequena verruga, é você tentar identificar aquele pólipo e tirar. Os países que fizeram isso diminuíram, já, Reino Unido, Dinamarca, no pronto-socorro, a chegada do paciente com obstrução intestinal com a cirurgia de urgência. Então isso é uma coisa efetiva. Esse foi um dos grandes momentos do vereador de aprovação de lei, uma lei aprovada, já sancionada pela prefeita. Ações outras dentro do esporte, para a prática da atividade física, aqui na nossa cidade, tentando fomentar a prática da atividade física. Inúmeras visitas, principalmente nas áreas mais sofridas de Conquista. Apesar de ser médico e de ter tido pouco voto nas periferias e na zona rural, eu só ando nas periferias e na zona rural, identificando os pequenos problemas e remetendo-os ao executivo, desde pequenos problemas mesmo, pequenos problemas de estrada, de escolas que estão sendo mal cuidadas, coisas pequenas, que é a ação do vereador. O vereador, no Brasil, tem 60 mil vereadores. É o político que está em contato direto com a comunidade. Nós estamos no olho a olho com o candidato. Ninguém sabe quem é o deputado federal hoje, ele não vem aqui, ele não anda no povo. O deputado estadual é um pouco mais distante. O governador, Deus me livre. O presidente só lá em cima fazendo barulho. É cada um em um nível, mas é isso mesmo. E o vereador é aquele que vai lá na farinha molhada em Conquista, que vou lá no Batuque, que vou nas regiões rurais, que vou lá no ponto mais sofrido, onde tem a pessoa mais sofrida, identificar e trazer a demanda e solicitar o executivo, porque quem executa é o executivo. Ações, indicações, requerimentos, ofícios, pedindo. Então essa é uma ação de vereador, é rodando a cidade como um todo e pensando ela de forma maior. A questão da água em Conquista é um problema crônico. Desde quando eu era criança, aqui há 50 anos atrás, que tem um problema do carro-pipa. Isso precisa acabar. Um dia o carro-pipa precisa acabar. Quando vai acabar? Quando tiver água encanada, tratada, clorada, na torneira de todo mundo. Precisa chegar esse momento. São as nossas lutas, desde a luta macro, falando da água tratada na torneira, até identificando a porta de uma escola lá no finzinho que está quebrada e que a gente pede para trocar aquela porta. É isso. Doutor Augusto, não chegou a hora da política começar a ser debatida para o povo e não mais por esquerda, direita, centro, como tem acontecido nos últimos tempos no Brasil?
essa polarização que até falam de forma errônea, direita e esquerda. São pessoas conservadoras e menos conservadoras, vamos assim colocar. Não chegou a hora de começar a ter um debate para a população e não mais essas intrigas entre grupos que defendem um pensamento ou outro pensamento? A direita e a esquerda foi lá da época da Revolução Francesa, os que ficavam à direita do rei, à esquerda do rei, os meus amigos à direita, os meus amigos à esquerda. Isso já acabou, inclusive hoje nós não temos. O Brasil ele era bipartidarismo antes, na época da ditadura, veio a ser pluripartidarismo depois que acabou a ditadura, hoje nós temos 30 e tantos partidos, mas hoje no Brasil está tendo uma polarização, talvez não seja nem direita e esquerda. Talvez seja pátria, família, regra, padrão, disciplina de um lado, conservadorismo, e outro lado, Estado maior, tendências ao socialismo, ao comunismo, que é um outro tipo de pegada. Cá é livre comércio, capital aberto, são pensamentos diferentes. E nesse aspecto o Brasil polarizou por quê? Porque tem um representante dos pensamentos mais comunistas, mais socialistas, que foi presidente durante 4 anos, durante 4 mandatos, junto com o que ele colocou como presidente, e que durante esse tempo, que teve a oportunidade, teve 80% da população do Brasil aprovando, era um momento que o mundo vivia um efervescer de crescimento, teve várias oportunidades de fazer inúmeras coisas e nos entregou coisas que muitos discordam. Daí nasceu o conservadorismo forte que está hoje. Eu digo hoje que o Bolsonaro ele não foi eleito nem por ser ele o Bolsonaro. Afinal, ele estava dentro de um hospital, lutando para sobreviver, um deputado que era meio estranhão lá, mas foi um voto contrário ao outro lado. Então, nós tivemos a polarização, que podemos chamar de direita, podemos chamar de esquerda, de verde, de vermelho, podemos chamar do jeito que quiser. Mas foi um projeto de governo que teve oportunidade por 16 anos e que entregou um produto que a maior parte da comunidade acha que o produto é ruim. Que produto é esse? Construção de oleoduto na Venezuela. Construção de não sei onde, enquanto a nossa Rio-Bahia não foi duplicada. Aqui dentro da Bahia, a BR-116, enquanto a barragem do Rio Pardo não foi feita, enquanto a duplicação da Ilhéus Itabuna não foi feita durante tantos anos, vai ser feita agora. Que você que mora aí sabe o que é isso. A gente sabe também que a gente só vive passando por lá. Então esse projeto que foi entregue está sendo ele rechaçado. E o outro está crescendo. Está crescendo no insucesso do outro. Se o outro com 16 anos tivesse entregue um Brasil perfeito, ninguém entraria no lugar. O outro está entrando por isso. E o outro está conseguindo. Nós estamos tendo hoje, o presidente Bolsonaro colocou 300 bilhões de reais durante a pandemia, entregou a 70 milhões de pessoas. Talvez as pessoas falem, mas isso era obrigação. É obrigação, tinha que ajudar mesmo. Eu, como empresário, fiz parte do time que tomou dinheiro emprestado do governo. Eu tenho 19 funcionários na clínica, eu demiti todos no começo da pandemia, readmiti todos. Empréstimo do Pronamp dado pelo governo Bolsonaro. Tomei 300 mil reais emprestado e vou pagar. Foi uma ajuda que o governo deu para que eu, empresário, pudesse manter um empregado. As pessoas talvez não saibam disso, são ações de um governo. O que eu quero dizer com isso? É que o dinheiro que é do Brasil, ao invés de construir não sei o que, não sei aonde, tem que jogar aqui para dentro. E se um governo está fazendo isso e mostrando melhor, o povo está apoiando, porque está sentindo isso. Nós tivemos queda do desemprego a 10%, agora a menor queda dos últimos anos, num estado de pandemia, de guerra na Ucrânia, que o outro inventou uma guerra no momento, bom, enfim, que piorou uma pandemia que já vinha, e nós estamos tendo um crescimento, nós estamos tendo uma melhora de Brasil, até a própria rede, que eu não gosto muito, mas alguns gostam bastante, a Rede Globo, falou que o Brasil não está melhorando, ele despiorou. Inventaram uma frase para não dizer que melhorou. Está melhorando sim, com dificuldade. E é isso, a esquerda e a direita não é nem esquerda e direita, é um que entregou um projeto e o outro que está mostrando o outro. E nós estamos escolhendo. Eu estou do lado direito. A gente está trazendo aqui o nosso vereador Augusto Cândido hoje, é só para deixar vocês com um pouquinho de inveja. Eu sei que vocês estão aí olhando aqui esse capote do Edson, vocês vê a jaqueta do cara, é porque realmente está muito frio aqui em Vitória da Conquista, e eu vou encerrar aqui porque quando a gente sair vai estar frio pra caramba, Conquista está um clima agradabilíssimo, e eu não quero concorrer com o Rui Bacelar, nem com o Rui e nem com o Ricardo Bacelar aí na nossa política na veia, mas eu trouxe o vereador Augusto Cândido para poder vocês conhecerem também esse pensamento. E eu queria que o senhor se despedisse para nossos assinantes lá em Ilhéus Itabuna e para o pessoal que vai acessar pelo YouTube, deixando um recado. Caso eleito o deputado estadual Augusto Cândido, qual o primeiro ato que seria, o que é que você vai trazer para a Bahia?
Bom, eu preciso dizer que eu vou brigar por minha cidade, mas não vou esquecer da terra de Gabriela. Aliás, andamos muito por aí, terra bela, maravilhosa, quem não gosta, quem não conhece. Mas a minha briga principal tem que ser pela saúde, tem que ser pela educação. Sem educação não se constrói uma comunidade, não se constrói um futuro. Eu tenho que pensar em educação. Temos que pensar em escola de tempo integral, tem que acabar com sala multisseriada. Tem que oferecer um ensino profissionalizante já no ensino médio. Como países tipo a Alemanha tem, nem todo mundo precisa fazer faculdade. Você pode ter uma profissão a sair do ensino médio. Isso precisa entrar na discussão, na conversa, para que a gente possa tentar transformar a nossa comunidade e trazer um Brasil melhor para todos nós. É isso Muito aí. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor, por participar do nosso programa hoje, do TV News. Edson, obrigado. Trazendo Gustavo. a gente. Obrigado, doutor Gustavo. Eu vou levar o Edson qualquer hora em Itabuna, porque a gente vai botar ele na bancada para ele conversar lá, porque ele tem umas perguntas assim, boa aí, viu? Um abraço a todos aí. Amanhã a gente está de volta trazendo mais notícias aqui, Vitória da Conquista. Vocês conheceram o doutor Augusto Cândido, vereador em Vitória da Conquista, que vai ser pré-candidato a deputado estadual, e com o doutor Edson Trindade, nosso colega advogado, a gente está aqui entrevistando e a gente volta. Agora, eu vou dizer só o seguinte, tá dando 11 graus, viu, Barbosa? Se você estiver aí na bancada, a gente tá esperando você aqui para comer aquele fundi. O vinho eu sei que você não vai tomar, mas deixa que eu tomo, viu? Um abraço a todos. Abraço, Gustavo. Eita, 11, hein? A Suíça baiana frio. aí, do jeito que a gente gosta. E ainda falar de fundir e vinho, ó. Não é? Ô, misericórdia. Agora vamos direto, estamos com Gandini, direto de Salvador aí com as atualizações. Bom dia, Gandini. Olá, muito bom dia para vocês. Eu quero um bom dia mais animado, porque hoje é meio de semana e tá chegando o fim de logo quinta-feira. Eu já fico logo animado, porque na minha cabeça ele trabalha assim, quarta, quinta, sexta, sábado, pronto. Então vamos dar uma olhada para poder te animar mais o clima. Bom dia, Rafa Gandini. É isso aí. Bom dia, Rafa, meu amigo. Seja bem-vindo. Prometi que eu ia melhorar o clima, o astral, hein? E tô cumprindo. Agora, parece que minha imagem tá travando. Tá, Cassinho, o nosso diretor aí de imagem. Minha imagem tá travando. Tá um pouquinho. Mas não é coisa minha não, viu? Não é minha internet não. Eu paguei, hein? Eu paguei, tá pago. Mas bora seguindo. Muito bom dia para vocês. Hoje, 8 de junho. Olha só, hoje é o Dia Mundial. Essa imagem tá ruim, viu, rapaz? Alô, internet, bora melhorar isso. Olha só, hoje, 8 de junho, é Dia Mundial dos Oceanos. Pois é, imagine. Nem sabia que tinha esse Dia Mundial dos Oceanos. E também Dia do Citricultor. Você sabe o que é o Dia do Citricultor? Sabe o que é o citricultor? Você sabe o que é isso? Cadê, Everton Voltamos. Conte aí pra mim, o que é isso, citricultor? Citricultor nada mais é do que uma das atividades agrícolas maior. Sabe por quê? Cuida das frutas cítricas. Coisa boa. Limão. Tanto Pois nome é, olha que pra uma maravilha. coisa. Citricultor. Mas olha só, a gente vai seguindo aqui agora, porque eu preciso falar rápido, não tomar muito tempo aqui. Vem aqui, Cássio, nosso diretor de imagem, a gente vai ao vivo falando sobre a situação do ferryboat. Aquela imagem que você colocou anteriormente é justamente sobre isso, sobre o ferryboat. Olha só, voltaram a operar hoje os ferryboats após 4 dias suspenso em a travessia Salvador-Mar Grande, retomou as operações hoje pela manhã. Tudo isso, eles ficaram suspensos desde sábado por conta das ventanias e por conta do mar agitado. Só para vocês terem uma ideia, a ventania estava chegando em 50 km por hora. Com a liberação, com o retorno do ferryboat para fazer essa travessia Salvador Grande, estão saindo aí a cada 30 minutos. Então, para você que pretende pegar o ferryboat no dia de hoje, a partir de hoje, quarta-feira, fique sabendo que eles já voltaram a funcionar desde sábado parado, mas tudo voltou ao normal. Olha só, vamos falar de trânsito agora. A gente entrou em contato com a Trans Salvador e o seguinte, as principais vias seguem normal em toda a capital baiana, mas infelizmente 2 acidentes aconteceram já na manhã de hoje, tá? Até às 11 horas da manhã, mas nenhum ferido. Um acidente na Pituba e outro na Avenida 29 de Março, mas como eu disse, sem feridos, apenas acidente. A gente espera que continue assim e sem acidente. Não ter acidentes, não. Outra coisa, vocês lembram que eu falei do metrô aqui? Pois é, que teve aquele acidente
que o trem do metrô saiu do trilho, enfim, olha que situação. Hoje, a linha 2 do metrô, que fica próxima à rodoviária ali, ficou totalmente congestionada. Por que isso, Rafa Gandini? Porque houve lentidão na manhã de hoje com o metrô. Houve furto de cabos. Creia, quando o trem do metrô não sai do trilho, a sociedade do trilho leva os cabos aí do metrô. Essa imagem que você está vendo aí é da estação Aeroporto. Ficou tudo congestionado, porque a linha ela estava interrompida, estava suspensa e com lentidão por conta desse cabos. Que maluquice, hein, minha gente? Deixando todo mundo aí tenso. Hoje pela manhã, no grupo da faculdade mesmo, muitas pessoas estavam comentando que não conseguiu chegar para a aula e outras pessoas tinham avaliativa e não conseguiu chegar para realizar isso por conta dessa lentidão que foi o furto de cabos que algumas pessoas... Isso já é reincidente, viu? Outras vezes já aconteceu isso. Não é a primeira vez que acontece esse furto de cabos, não. Vamos ter mais atenção, vamos ver se a gente melhora isso para não prejudicar o povo que está indo para a faculdade e trabalhar também batente a partir das 6 horas da manhã. E muita gente antes também, né? Olha só, vou falar do tempo. O tempo, a máxima fica em 27 graus, a mínima em 24 e a sensação térmica de 29 graus na capital baiana. Sol entre nuvens e pode chover a partir das 2, lá para as 2, 3 horas da manhã, pode chover em Salvador. Eu tinha um assunto para tratar hoje com vocês, mas com essa imagem assim, meio que a gente não vou, porque eu tô não tá muito legal, não. Ô, Everton, ô, Caroline, a gente volta amanhã. Um abraço a vocês, um abraço a Toné, que está no estúdio também, que eu já ouvi a voz de Toné. Bom dia para Toné aí. Cadê Toné? Dá um bom dia aí para Toné. Cadê ela? Cadê Bom Toné, dia, Cássio? Rafa. Bom dia. Olha só, tá rápido. Eu gostei do look, gostei do brinco, hein? Tá bonito. Detalhes. Ó, coisa boa. Ô, Rafa, vamos dar Beijo para você. Oi. Vamos dar um spoiler de amanhã, que a gente vai ter Estaca Zero no nosso programa, diretamente daí de Salvador. Vamos. Pois é, a gente vai fazer um ao vivo amanhã com o Léo do Estaca Zero. E vai ser muito bacana. Vai ser... Para falar de São João, né? Chega a melhor época do ano. Eu gosto. Para mim, a melhor época do ano é São João. Não é. Eu amo carnaval. Inclusive, amanhã a gente vai falar também sobre uma polêmica que está acontecendo. É mais carnaval, Toné? Sou mais bagunça, Orgia. Gente. E amanhã a gente vai falar sobre uma polêmica que está acontecendo aqui na capital baiana sobre a transferência de local do carnaval, possivelmente no ano de 2023. A gente comenta isso aqui amanhã também, mas a gente vem falando de forrozinho e a gente vai estar aqui. E é isso. Um beijo para vocês. Tchau, tchau e até amanhã. Até amanhã. E agora, já estamos aqui com o nosso entrevistado, Cleidson Conrado. Ele que é atleta paralímpico, né? Inclusive, ele trouxe aqui algumas de suas conquistas, suas queridinhas. A gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Ele vai estar dizendo pra gente. Tudo bom, Cleidson? Tudo. Bom dia. Bom dia. Matheus também está aqui com a gente, ele que é preparador físico também aí de Cleiton. Ele que esteve aqui essa semana falando também que ele é preparador físico, do Sub-15 daqui de Itabuna. Do Itabuna Esporte Clube. Isso. Então, Cleidson, eu falei que o nome dele é muito difícil. Eu falei, eu vou errar, certeza. Isso porque o meu é Caroline, né? Então, mas estamos bem, por isso que nós nos entendemos. Você falou para mim que, na verdade, você não nasceu, né, nessa condição. Não. Você teve aí um incidente de bala perdida, sim, com apenas 14 anos de idade, sim, acabou indo para o hospital e lá você acabou adquirindo aí, infelizmente, uma infecção e acabou perdendo a sua perna, não é isso mesmo? Sim. Conta pra gente como foi esse processo de você, porque é difícil, querendo ou não, sim, você ter os dois membros e depois com 14 anos iniciando aí a sua juventude, você acaba descobrindo que você não vai ter mais. Como foi para você? Para mim, eu sempre gostei de jogar futebol. Brincava com os meninos na rua e tudo mais, aí aconteceu esse incidente comigo e a minha preocupação foi se eu ia voltar a jogar bola. Quando eu cheguei no hospital,
foi a primeira coisa que eu perguntei pro médico, se eu ia voltar a jogar bola. Eu não sei se ele sabia da modalidade, se existia. Eu acho que ele falou que eu poderia jogar bola para poder eu não me sentir mal, Sim. entendeu? Aí, como eu estava sentindo muita dor na minha perna, eu próprio pedi para ele amputar minha perna. Porque eu não estava mais aguentando, eu estava sentindo muita dor, porque o hospital não tinha material para poder fechar a minha perna ficou aberta, exposta, e colocaram um senhor de idade com a perna toda ferida ao meu lado, aonde eu acabei pegando infecção na perna. E aí foi que veio a amputação. Passou um tempo, eu conheci um goleiro, ele é aqui de Itabuna também, e ele participava da ABDA, onde eu faço parte hoje, e ele me convidou, me perguntou se eu jogava futebol, eu disse que sim. Aí ele falou que tinha um time sendo formado em Salvador de futebol de amputados e perguntou se eu queria ir. Como eu era menor de idade, eu perguntei para minha mãe se eu poderia ir. E na época eu tinha o quê? 17 anos, eu acho. 3 anos depois do acidente, isso, né? Já. Aí eu perguntei para minha mãe se eu poderia ir. Ela disse que sim, que eu poderia ir para conhecer o pessoal e tal. Aí eu fui e nisso eu acabei ficando e o goleiro não quis ficar porque ele tem a deficiência na mão, só que ele consegue agarrar no meio dos caras de duas pernas, que joga normal. E aí ele optou por ficar aqui na cidade e eu fiquei lá, entendeu? Porque, tipo, lá eu me sinto bem. É melhor do que estar jogando com um cara de duas pernas e você, vamos supor que você é colocado para baixo, digamos assim. Sim. E aí, lá eu me sinto no meio deles, eu me sinto mais à vontade, entendeu? Porque são todos com a mesma deficiência que eu. É questão de identidade, né? Você Isso, se aí eu me identifica. sinto mais à vontade, entendeu? Mas eu brinco com os meninos de duas pernas e tudo mais, só que não é a mesma coisa de estar lá treinando e disputando uma competição. Sim. É até a questão também física. Tem como comparar uma pessoa que tem os dois membros, né, as duas pernas, com uma que não tem. Sim. Ele vai correr mais rápido, Sim. ele tem um equilíbrio maior também. Você falou da ABDA, que é a Associação Baiana de Desporto Adaptado. Isso. Né? Inclusive, através dela, você hoje faz parte do Esporte Clube Baiano. Isso. Né? Isso explica pra gente também como foi essa transição sua. Eu cheguei, como eu estava falando, eu cheguei na ABDA em 2017. E aí foi criado o Tigres. Foi o primeiro time a disputar a segunda Copa do Nordeste. E o Tigres ficou, acho que, um período de 3 anos. Essa aqui, né? Isso. Que tem... Aí Puxa, a gente ficou consegue, em Cássio? terceiro lugar. Terceiro lugar pela segunda Copa do Nordeste. Sim, na segunda Copa do Nordeste. E isso, a gente foi para a Copa do Nordeste com 3 meses de treino. 3 meses de treino, a gente viajou para Fortaleza e aí conseguimos ficar entre os 3 melhores, lá em Fortaleza. Pouco tempo, né, de treinamento para conseguir o terceiro lugar. Sim. Foi E aí uma foi grande... com o time do Tigres. Sim. Que a gente conseguiu essa medalha. E aí, passou um tempo, veio a parceria com o Bahia. E aí ficou o Esporte Clube Bahia e o Tigres. Aí a gente não conseguiu viagem para Campeonato Brasileiro com o Tigres, que eu ainda não fazia parte do Bahia. Eu jogava pelo Tigres. E aí foi que o Tigres não conseguiu viajar, a gente acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Passou um tempo, acho que em 2018, se não me engano, o Bahia também não conseguiu viajar para disputar o campeonato por conta de recurso. E aí acabou caindo para a Série B também do Campeonato Brasileiro, que vamos disputar esse ano, em novembro. Em novembro, né? Essa aqui é a primeira taça de Camaçari. Essa primeira taça Camaçari foi lá em Camaçari, aonde criamos o time do Camaçari também. Hoje temos o Bahia, Tigres e Camaçari.
Você faz parte dos 3 times? Joga nos 3 times? Hoje eu jogo pelo Bahia, Ah, porque sim. são separados. Entendi. Esse aqui também é do Camaçari? Sim, isso aí foi dos jogos inclusivos que o pessoal lá de Camaçari fez, que teve o futebol inclusivo, que foi com o pessoal da deficiência auditiva. Sim. Eles estavam jogando, eles começaram jogando e aí depois entrou o futebol de amputados. Sim. E aí teve essa premiação pra gente. Esse aqui é o Campeonato Baiano de Futebol de Amputados. E isso aí foi em Salvador. Em 2019, vice-campeão vocês foram. Sim, aí foi eu jogando pelo Itabuna. Eles colocaram o Itabuna e aí eu optei por defender a minha cidade, né? Aí eu consegui chegar à final e infelizmente perdemos para o próprio Bahia de acho que 3-0 ou foi 4. Esse aqui foi de Salvador, não? Que é o Campeonato Baiano. Esse foi do ano passado, final do ano passado. 2021, esse aqui. Esse aí a gente ficou em 3º lugar. Perfeito. Tem medalha, gente, ainda. Esse aqui é Copa... Não dá pra entender muito Copa bem. do Nordeste. É Copa do Nordeste? Isso. Copa Norte e Nordeste de Futebol de Amputados. Esse aqui foi Esse aí em que foi lugar? em Camaçari. Segundo? Esse ano também. Esse aí a gente ficou em 2º lugar. Fomos vice-campeão. E esse aqui, E Baiano. esse foi uma abertura que a gente fez do Campeonato Baiano de Futsal. E aí eles colocaram o futebol de amputados para fazer essa abertura. E aí premiaram a gente com essa medalha. Isso. Agora, explica uma coisa pra gente, assim, eu particularmente eu não sabia que Itabuna tinha um time para amputados. Na verdade Não é não Itabuna. tem, eu tentei É até baiano, é criar. Esporte Clube Baiano, na verdade. Mas assim, Bahia. Isso, Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia. Mas, por você treinar aqui, na verdade, eu me expressei corrigindo. Eu não sabia que tinha, porque ele, até como um personal, né, treinador, acaba treinando aqui. Então, não tem só você. Tem outras pessoas também que ele acaba treinando. Muitas pessoas, inclusive, que estão na mesma condição, né, de amputado, ou porque nasceu assim, ou porque sofreu algum acidente, também, talvez, até queira saber mais sobre o assunto, saber como entra, inclusive, né, para fazer parte aí do time. Desperta esse desejo, né, por Sim, tá e talvez praticando não esporte. sabe que exista essa possibilidade de um time baiano e que treina aqui na cidade de Itabuna. Vocês têm esse suporte do município para conseguir assim, fazer esses torneios, conseguir viagem, conseguir fazer campeonato? A gente até tem lá em Salvador, a Sudesb nos apoia quando vamos para uma viagem, quando vamos fazer uma competição. Inclusive agora em julho, eles estão tentando fazer o Campeonato Baiano desse ano. E aí a gente tem o apoio da Sudesb lá em Salvador. Aqui em Itabuna eu tentei montar um time aqui, mas não consegui por falta de patrocínio, essas coisas, entendeu? E aí eu optei por ficar lá mesmo na associação, treinando com os meninos lá. E quando eu não tô lá treinando, porque muitas das vezes fica difícil para mim poder ir treinar, porque eu tenho meu passe livre, mas só que preciso também de dinheiro para poder me alimentar na estrada, na viagem, e o meu custo lá também. Com certeza. Então o município ele não tem esse suporte para vocês, ele não. Você já tentou ir atrás de alguém responsável para conseguir essa ajuda? Não, porque eu não, na verdade eu não saio muito de casa, eu sou mais caseiro, eu fico mais em casa, eu só saio quando é para viajar, quando eu vou assistir um jogo lá num campinho próximo. Sábado agora que eu recebi o convite do meu treinador para ir assistir o Sub-15 também eu posso ir, entendeu? Mas é difícil eu sair de casa para ir na prefeitura, para ir em outros lugares resolver essa situação, porque eles, tudo que a gente vai pedir uma ajuda, eles botam um porém, um porquê. Então, e eu não tenho essa paciência de estar correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Se eu tiver meu próprio dinheiro, eu pego o voo para minha viagem.
Mas agora, se a prefeitura vendo essa entrevista sua, e eles, caso eles se interessassem, você tem pessoa suficiente para montar um time aqui em Itabuna? Não, mas a gente pode correr atrás, porque tem o CREAD também, que é o Centro de Reabilitação aqui de Itabuna, e eu acredito que lá tenha pessoas com deficiência aqui para poder a gente tentar montar um time aqui. E a gente já aproveita e chama a atenção do secretário de Esporte e Lazer Itabuna, inclusive que já esteve aqui com a gente, né, o Maico Franco. A secretaria, quando foi reativada aqui, já está tendo alguns projetos também. Inclusive já fizeram campeonato, já fizeram alguns eventos com os paratletas. Então chama a atenção também para essa questão aí de estar correndo atrás, de estar dando apoio e suporte aos nossos atletas. Cleiton, eu já entro também te dando os parabéns por todas as suas conquistas, né? Muito obrigado. É muito importante ver e valorizar os nossos atletas. E o que eu quero trazer para você é justamente que a gente vive uma questão de capacitismo muito grande em nossa sociedade. De, às vezes, as pessoas entenderem, olharem para um deficiente físico e querer limitar os acessos, limitar o sucesso, limitar onde ele pode ou não pode ir. E, na verdade, não é assim, não deve acontecer. Isso. A prova tanto que você está aqui andando, se reerguendo cada vez mais e todas as suas conquistas. Mas a gente precisa chamar a atenção dos empresários, das secretarias de esporte e de lazer, tanto de Itabuna quanto de fora também, para dar esse suporte. A gente vê que eu estava comentando aqui no off com vocês, que até as questões das transmissões, não é isso, Matheus? Matheus está aqui com a gente, que é preparador físico, personal trainer, professor de educação física, até as transmissões dos esportes paralímpicos são diferentes, Toné. A gente tem todo aquele amparo para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, mas quando chega no Pan-Americano, nas Paralimpíadas, a gente não tem. Os patrocínios das grandes marcas a gente também não tem, mas nós temos grandes atletas, como é o seu caso aqui, que vem mostrando, que vem com garra, que vem conquistando, mas precisa também dessa atenção, não é isso? No âmbito nacional, a gente até tem crescido, né, em relação a isso. A gente vê algumas pessoas que têm deficiência, sendo inclusive capas de algumas empresas, né, que eles acabam sendo chamados justamente pela essa questão de inclusão, né? Mas aqui, principalmente aqui, a gente vê que é escassa quase 100%. A gente não vê nada, nem sequer falar sobre esse assunto, como eu te falei. Toné, o que você acha, Toné? Eu acho que essa falta de recurso público é uma ignorância. Eu acho que vocês têm que ter mais visibilidade. E eu acho também um equívoco o atleta ir atrás desses patrocínios, tanto na iniciativa privada como na parte pública. Eu acho que vocês têm que ter uma entidade representativa eficiente e que corra atrás. Não é o atleta, mas tem que ter uma entidade. Vai atrás da Câmara de Vereadores. Os vereadores estão aí para isso. Para ver se não tem lei, vamos fazer uma lei, um projeto, para que você tenha os recursos e que você é atleta. Você não tem que se meter com essas coisas de ir atrás de dinheiro para tomar ônibus, para viajar, para comer, para isso, para lanche. Quem tem que ir é a sua entidade, uma representatividade jurídica. É isso aí. Isso mesmo, Toné. Até porque, assim, querendo ou não, é constrangedor, né? E você se sente mendigando por uma coisa que, inclusive, é direito seu. Entendeu? E que traz benefícios para um município. Sim, com o certeza. atleta, da mesma forma como ele é visto lá fora, o atleta sem deficiência, também, imagina o tanto, isso daqui do fruto de Itabuna. Todas Sim. essas conquistas aqui é do E Cleiton, sem que é filho de Itabuna. patrocínio, sem suporte, né? Praticamente que sozinho, né? Claro que não está sozinho porque você tem sua família, você tem seu treinador, você tem a equipe, mas eu falo no A associação âmbito... que está dando esse suporte Sim. também para vocês, né? Eu falo no âmbito, assim, de questão do município, né? Que deveria investir em vocês, né? Capacitar. Como fica a questão do treinamento, Matheus? Bom dia, Carolyn. Bom dia, Tom. Bom dia, Toné. A questão do treinamento dele é um treinamento específico e comum para atletas amputados, para atletas paralímpicos. O que é que a gente pode fazer? É o treino diferente. É o inverso. Hoje em dia, na parte física de um jogador que normal, como dizem, a força maior que a gente vai trabalhar são membros inferiores. Já para os atletas de futebol amputados, a gente vai dar uma força, uma potência maior no tronco, nos braços, que é onde ele tem a maior mobilidade. Ele faz as arrancadas, faz as velocidades, tem o
o tronco para segurar é a parte superior. Já a parte específica com bola a gente trabalha também. Na academia a gente faz os treinos específicos, voltados de força para aquela perna que ele tem e dá os arranques, os estímulos, porque ele trabalha o chute, trabalha o passe, trabalha a condução, querendo ou não, é a estabilidade para ele se locomover. E assim a gente faz um trabalho de macro, meso e microciclo com ele. Uhum, perfeito. É Cleidson, acertei? Isso, Qual é o que você espera para frente, para o amanhã, para o time? Hoje você faz parte do Esporte Clube Bahia, mas o que você espera principalmente na questão municipal? Você espera ter um time, ser visto e conseguir mais conquistas? Eu espero ter mais conquistas. Agora, time não está nos meus pensamentos de criar um time aqui. Se tiver algum atleta aqui, tem um, até que é Gustavo, que joga comigo lá, eu posso encaminhar ele para poder estar indo participar com a gente lá. Agora, meu pensamento de criar um time aqui não está nos meus planos ainda. Tá, ok. Fala pro pessoal que está em casa, que quer seguir, quer saber mais sobre a sua história, ou seu Instagram, e se tem algum número também para entrar em contato com você, para estar formando aí essa Tem equipe. o meu Instagram é Atleta Conrado e o Instagram Associação? do Bahia é Esporte Clube Bahia, EC Bahia de Amputados. E o Instagram da associação é a ABDA, Associação dos Esportes Adaptados. Muito obrigada, agradecemos por sua disponibilidade de estar aqui falando da importância, né, desse assunto, até porque a gente acredita muito, muito, muito mesmo que o esporte ele transforma vidas, e você está aqui para nos mostrar em carne e osso, né, que realmente o esporte ele transforma a vida. A gente vê aí você com esse sorriso, com essa vontade de querer viver, de querer competir, de querer crescer, evoluir mais e trazer novas medalhas aí para casa. Muito obrigada. Te traremos aqui com outras oportunidades. Quem sabe fazer uma matéria aí com o seu time em campo, né? Vamos trazer aí você com esse assunto, que até pela questão da visibilidade também, né? Para o pessoal em casa saber que existe e que é possível também você fazer parte aí dessa associação também. Exatamente. E Toné, que você traz pra gente finalizar esse programa hoje? Agora eu vou fazer uma agenda. Sexta-feira tem uma grande festa, Esquenta Laje, da minha amiga colunista Betânia Macedo, na Terceira Via. Eu começo às 22 horas. E é o seguinte, o traje obrigatório é caipira. Essa festa é uma festa tradicional, é muito interessante, pessoal. Já todo mundo lá se divertir. Vamos forrosar. Até a próxima. E para você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigada. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas. Fique ligadinho, assim como Tom já deu aí alguns spoilers com o Rafa Gandini. Não perca amanhã. Muito obrigada, Tom. Muito obrigado, quero por mais uma parceria. Obrigado a você que nos acompanhou e todos os nossos convidados que estão aqui. Toné, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Toné, muito obrigada novamente. Muito obrigada novamente a todos que participaram aqui. E agora vamos ficar com Alerta Cidade, porque o povo está na bronca com o Denilton. É isso aí. Muito obrigada e um abraço. Forte abraço, até amanhã.